soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento. Esse é mais um Empreenda SCcast para vocês. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E a gente está aqui nos estúdios da Arte Pro Comunicação Visual, a sua patrocinadora master. Aliás, a patrocinadora master do Empreenda SCcast. Você que já acompanha, já conhece, a Arte Pro faz totens, fachadas luminosas, adesivos, envelopamento de frota, tudo que você precisa para a comunicação visual do seu negócio. Lembrar o diretor da gente fazer a fotinho depois. E também contamos com o patrocínio de Formento Playgrounds. A Formento Playgrounds é uma empresa de Blumenau que atende o mercado de playgrounds do Brasil inteiro, com madeira, plástica, equipe sensacional. Abraço, Alexandre, ter acreditado no nosso projeto. Tem playground até no Acre. Os caras são fera. A Formento realmente é diferenciada, cara, até no Acre. SSA Materiais Elétricos, nossos amigos Sérgio, Sandro e Adriano, que acreditaram nesse projeto. A SSA é uma distribuidora e loja de materiais elétricos, faz gerenciamento de obra. Pessoal muito bacana. Com certeza vale a pena vocês conhecerem, material de qualidade e preço justo. W1 Capital. A W1 Capital é um escritório de investimentos. Diversifique seus investimentos através da consultoria e assessoria da W1 Capital, que é vinculada a XP Investimentos. Abraço ao Lucas e a equipe da W1. Ótica Varela. A Ótica Varela tem um trabalho de B2B para você que é empresário, EPIs e ótica em geral para os seus funcionários. A Ótica Varela atende o Carlos, né? Parceirão, é isso? É o Carlos. Isso, Carlos. Parceirão nosso aqui do Empreenda SCcast, foi o Felipe que conectou lá. A Ótica Varela aqui de Blumenau também para toda Santa Catarina. E Tamandaré Select. A Tamandaré Select é uma loja de carros selecionados, Balneário Camboriú. Não tem carro feio lá, só nave. Coisa linda, tá? É mais baratinho lá, né? Coisa filé. Só para quem pode mesmo, pra galera que senta nessa mesa aqui, né? Porsche, Ferrari, Tamandaré, baita empresa. Obrigado por acreditarem na gente. Apoiaram a gente também para buscar o César Cielo lá no evento. É isso aí. E são grandes parceiros nossos. E o apoio, claro, de Madrugadão Lanches, o Madrugadão Lanches que alimenta a nossa galera no intervalo aqui. Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan, todos os dias divulgando os episódios do Empreenda SCcast. Sebrae Santa Catarina, dispensa apresentações, apoiando o empreendedor. E Restaurante Dona Ana, do Bar para o Mundo, Dona Ana, restaurante da família blumenauense. Pois ficou bom, né? Da família Blumenauense. Muito bem, Filipão, mais um episódio para conta. Hoje estamos com um amigo aqui na mesa, um cara que é um parceirão mesmo, já me livrou da cadeia, não, digo, tô brincando. Seja bem-vindo, Dr. David Kistemacher, advogado, tributarista, empresarial, especializado em uma caralho de coisa, ele vai falando. David. Seja bem-vindo, obrigado. Boa noite, pessoal, obrigado e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Acompanho a jornada aqui do cast desde o primeiro episódio, né? É verdade. Tava aqui no dia do Dani e Rafa. É verdade. E tenho muito orgulho do projeto que vocês estão construindo, Legal, da forma como vocês estão conduzindo. Realmente é um prazer. Legal, top. Cara. É massa, né, David? Pô, tu que esteve lá no primeiro e vê hoje, por exemplo, a estrutura que a gente montou, dá pra sentir uma evolução, né, cara? O que tu diz disso tudo que a gente tá fazendo? Não, com certeza, com certeza. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a coragem que vocês tiveram de encarar o desafio, né? Começa com um ato de coragem, né? E coragem, como dizia o Bolanhos, né? Não é não ter medo, mas é ter capacidade de enfrentar apesar do medo, né? Então, hoje, olhando os patrocinadores, o nível dos convidados, os outros, não eu, que vocês trazem aqui, né? Tava acompanhando aqui a outra participação do André, foi fantástico também. Então, e assim, não tem limite, né? Essa interação também eu vejo no crescimento pessoal de vocês dois, o quanto a cabeça de vocês expandiu, né, com a oportunidade de estar aqui trocando ideia e experiência, né? Isso é uma verdade, cara. Eu sempre digo assim que eu sempre fui avesso à mídia podcast, né? Eu não consumia essa mídia, né? Hoje eu ouço muito, enfim, JJ, todos esses podcasts que estão em evidência, a gente acaba ouvindo. Confesso que o do Joel é o que eu tenho mais, ele é um baita comunicador, eu gosto bastante. Mas tem vários outros que a gente acaba ouvindo também. E principalmente por ter gravado aqui e ter estado com todos esses empresários, cara, é surreal o quanto a gente absorve de conhecimento. É um negócio que não dá para explicar. Por isso que eu recomendo realmente as pessoas ouvirem, porque a gente está vivendo, até a opinião de vocês, já que é um bate-papo também para ser isso aqui, né? A gente tá vivendo um período de vida um pouco mais superficial, assim, onde as pessoas não se aprofundam, né? O cara não para ler um livro, o cara vê um Reels de 30 segundos, né? O cara vai assistir um filme, eu falo por mim também, vai ver um filme na Netflix, tu fica agoniado que tu quer acelerar a cena que tu não quer ver, né? E o podcast, ele aprofunda essas coisas, né? Ele traz um conteúdo mais denso, né?
E eu acho que isso que é o diferencial da pessoa consumir, né? Isso é grego, né? Filosofia grega. Processo dialético, né? Tese, síntese, antítese. Sim, Então, quando você está sozinho, está isolado, assistindo, consumindo conteúdo e não tem a troca de ideias, né? Não tem a confrontação, a abertura de um outro viés, você acaba ficando limitado, né? A gente vê no escritório, no dia a dia, a falta que fez a dinâmica de equipe durante a pandemia, né? é verdade. Então, na nossa A falta da profissão, comunicação, do sim, porque você, né, questionamento. você não sabe tudo, né? Você não vive todas as experiências e sempre tem alguém com uma ideia diferente, né? Então, e isso acontece aqui também, né? Por isso que a gente vê essa evolução de vocês dois, né? Parabéns. Legal, cara. Top. Bom, um assunto. Vamos entrar num tópico. Acho que a ideia aqui, David, mais uma vez no ar aqui, é a gente trocar a experiência. Tu, porra, lida com empresários todos os dias, já tens várias experiências desde o agronegócio até os negócios mais aleatórios aqui no dia a dia. E a gente quer também explorar um pouquinho desse teu conhecimento empresarial. Mas o tema da vez, a bola da vez, o assunto que vai ser a chamada do episódio é a bendita ou maldita Institucional. reforma tributária. Reforma tributária. É óbvio que a gente, para tratar desse tema, existe uma série de tecnicidades, né? Que muitas vezes a gente não convém falar num linguajar técnico, mas esmiuçar para a nossa audiência, que é o empresário, o empreendedor que está ali na ponta, porque tem mudanças bem substanciais, assim, mudanças que vão realmente impactar, né, no serviço, no varejo, enfim, né, David? É bem significativo, né? De fato, há uma ruptura aqui com o modelo tradicional que o Brasil vinha seguindo, pelo menos desde a década de 60, né? Nosso Código Tributário Nacional é da década de 60, que não sofria alterações significativas assim, né? Desde aquela época, teve a Constituição Federal de 88, foi promulgada, né? Então, ela mais adaptou um sistema que já havia antes do que inovou. Algumas inovações sim, mas agora a proposta de fato é seguir um modelo internacional, né? O Brasil, aquela história do Brasil jabuticaba brasileira, né? Só tem aqui. Então, o nosso modelo não era nem o modelo americano de É tipo tributação. a tomada de três pinos. Três pinos. É só aqui, né? Então, assim, basicamente a reforma tributária, a que foi aprovada agora, no final do ano, né, 20 de dezembro, né? Ela vem trazer para o Brasil um modelo europeu da tributação sobre o consumo, né? E o tal basicamente fundado no tal do IVA, né? E existe o modelo americano, que é bastante diferente, mas muito mais próximo do IVA europeu do que era o brasileiro, né? Então, a ideia é simplificar e modernizar a tributação no Brasil, tá? Agora, se isso vai acontecer, se não haverá aumento tributário, né? Aumento da carga tributária, se de fato as coisas vão ser mais simples ou não, isso é uma incógnita, né? Nós não saberemos. A intenção é essa, mas a gente sabe qual é o local que está cheio de boas intenções, né? E nós temos um desafio. O inferno tá Não, cheio de boa intenção. porque assim, ó, eu acompanho direito tributário por toda a minha carreira, desde a época de estágio, né? Comecei o estágio já no segundo semestre de faculdade, lá em Brusque, na grandiosa Brusque. Na Limeira, na Na Limeira? verdade é próximo, né? Limeira é muito maior que Brusque, né? Então, desde lá comecei um escritório que atuava com direito empresarial, né? Sempre tive essas oportunidades. Aí me formei com bolsa de pesquisa, fui bolsista de iniciação científica, depois de expansão. Tem um professor meu que fez doutorado em Alicante, na Espanha, então ele me subsidiava com a bolsa particular, né? Até mandar um abraço pro Dr. Rodrigo. Não fosse ele, né? E assim como outras pessoas que eu não vou lembrar agora, também não estaria aqui, né? Não teria chegado aqui. Então, várias portas foram abertas, oportunidades, muitas delas aproveitadas, outras não como eu queria, né? Mas fez a gente chegar aqui. Então, por 8 anos, por exemplo, quando eu mudei a Blumenau, vim a trabalho a convite de um escritório aqui, numa oportunidade. Trabalhei por alguns anos também, que foi uma baita experiência. E direito tributário era o café da manhã, o almoço e a janta, e ainda sonhava com ele, né? E durante essa jornada tive experiência de atuar em Brasília, no CARF, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o órgão técnico, né, que julga os processos administrativos, né, as multas fiscais e os lançamentos. E eu com 25, 26 anos, tive uma oportunidade única de despachar diretamente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, na época, que ainda compõe lá, que é o ministro Luiz Fux, ele tinha recém chegado à corte. E para mim, imagina, né, assim, cara de menino, com espinha e tal.
e despachando direto com o ministro, assim, com tese jurídica, debatendo com ele. O atendimento de fato lá no Supremo na época, não sei como está hoje, mas na época era bem diferenciado, né? E esse escritório me oportunizou isso, até que chegou uma fase em que eu resolvi empreender, né? Sair de lá, né? Sair numa boa, tranquilo. A gente hoje troca clientes, mantém uma amizade e a partir disso eu montei meu negócio, né? A Kistemacher Advogados. Tenho uma sócia, que é a doutora Natana, uma equipe lá maravilhosa, dedicada que trabalha conosco, né? E nós atendemos na área empresarial, né? Direito empresarial, e temos alguns segmentos de especialidade. Um deles é o direito tributário, né? O direito societário e contratos empresariais. Esses são os nossos carros fortes, né? Os principais. E aí algumas matérias que são subjacentes, né? O direito trabalhista do empregador, a parte de propriedade intelectual, né? Alguns processos envolvendo o ramo imobiliário, e são Sim. matérias complementares, né? Mas o foco são essas 3 especialidades. E, como você falou, nós temos clientes no Brasil todo, né? Então, o mais longínquo em Rondônia, né? Não tá no Acre ainda. Não, Mas tá perto. então, ano passado fui 5 vezes para lá. Rondônia é do trabalho. lado do Acre, né? Então Né? a gente pode considerar. Não, ali pertinho, né? Bem perto mesmo, a divisa com a Bolívia. E uma experiência também nova, bem interessante, porque a advocacia que a gente faz, eu acho que foge um pouco da regra, e eu faço questão de fazer ela desse jeito, porque a relação advogado-cliente é uma relação muito, muito íntima, no meu modo de ver, né? Uhum. O grau de confiança depositado nessa relação e responsabilidade que o advogado carrega aos ombros, para você fazer um serviço de qualidade e entregar, de fato, aquilo que a pessoa... Eu me coloco no lugar do empresário, sabe? E não é nada fácil. Eu acho que é uma das cadeiras mais difíceis de sentar, a cadeira do administrador. Uhum. A pessoa pode até ser sócio, né? Sócio patrimonial lá, investidor e tal. É ruim, é o patrimônio dele que está ali. Mas a tomada de decisão da administração, no desafio diário que é, e quando eu falo diário, eu vou falar só da minha área, não estou nem falando da questão operacional, logística, estou falando da questão jurídica. Decidir, tomar decisões diante da legislação trabalhista que a gente tem, dos entendimentos dos tribunais do trabalho, propriamente em matéria tributária, que, assim, lembro de uma vez que eu estava atendendo uma empresa alemã, né? E eu estava tentando explicar para ele como é que é essa tributação aqui, né? E aí eu expliquei de um jeito, e eu fiz uma cara meio assim. Aí expliquei agora eu vou fazer diferente, vou começar pelo fim, né? Ele também fez uma cara meio assada, né? E aí no final ele disse: doutor, eu vejo o seu esforço em tentar me explicar. O problema deve ser meu, que não estou conseguindo entender. Eu sei que você está explicando, eu que não estou conseguindo entender, né? E foi a mesma coisa. Em 2022 a gente foi convidado para dar algumas aulas na Colômbia, né, em Medellín. E também, eles lá já têm sistema do IVA, né, da tributação simplificada, vamos chamar assim. E não conseguiu entender o nosso ICMS, né, nosso tributo estadual ICMS. E quando você explica qual que é a lógica da tributação no Brasil, para um estrangeiro, ele não entende, porque não tem lógica. Era aí que eu ia chegar. Tem um livro Tipo assim, produziu, aí paga o imposto lá de IPI, beleza. Aí vendeu, aí paga o ICMS. Aí usou para um serviço, aí paga o ICS. Tá, mas... Inclusive, uma É surreal, cara. A proposta da reforma tributária, ela foi apresentada em 2019, né? De lá para cá ela vem caminhando, eram 2 emendas constitucionais, 2 propostas de emenda constitucional. Eu quero fazer um comentário rápido, para não... Tu falou... Ela foi aprovada dia 20 de dezembro no Senado, né? Mas a votação na Câmara foi antes, foi acho que em setembro, por ali. Porque existem fases de tramitação, sim, né? Sim. Como é uma mas aquela semana... Não, tem razão. Mas aquela semana que ela estava na Câmara, eu estava em Brasília. Você estava lá? Coincidentemente. Legal. E... o que mais se ouvia nos corredores era tipo, não é possível que isso vai passar. Porque no entendimento deles, primeiro que foi regime urgentíssimo, só para fazer um comentário sobre esse caso específico ali. Foi regime urgentíssimo lá e tal, e as regulamentações não estavam explícitas, né, no processo, né? Ou seja, deram meio que uma carta branca para quem for regulamentar, né? E como é que vota um negócio desse, cara? Tipo, um parlamentar tá lá, é a mesma coisa, tu vai tomar uma decisão na tua empresa aqui,
sei lá, uma decisão de orçamento e aí tu não preenche lá o teto do orçamento. Não, quanto vão gastar em publicidade? Deixa em branco, depois o funcionário lá decide, sei lá. Tipo, é um negócio meio surreal, assim, uma analogia ruim que eu fiz, mas é mais ou menos por aí. E quando tu fala dessa questão ilógica, isso me assusta, porque de alguma forma a gente sabe que existem forças, pressões, interesses, né, em tudo isso. Então é complexo, né? A gente aqui na ponta acaba sofrendo os interesses que a gente, às vezes a gente nem sabe quais são, né? É um fenômeno difícil de explicar e difícil de compreender. Nós meus companheiros, colegas, consultores, contadores, advogados, enfim, mais variedade de segmentos que prestam consultoria na área fiscal. E você, inclusive na contabilidade, você vê isso, né? O contador que atua com a parte contábil e societária e o contador que atua com a parte fiscal. Eles têm a mesma idade, só que um parece 10 anos mais velho que o outro, porque o número, a quantidade de inovações, de alterações legislativas, de interpretação, de solução de consulta, de jurisprudência que influencia, que é gerada no dia a dia, é desumano acompanhar. Realmente é muito difícil. Complexo. E agora, nós estamos, assim, vivendo uma era digital mais avançada, com software, robozinho que pega a publicação sua ali, unifica entendimentos e por aí vai. Você imagina isso há 10 anos atrás. Imagina 20. Claro, na época não havia tantas regulamentações, né? Olha só, para vocês terem uma ideia. Só do ICMS, que é um imposto estadual, nós temos previsão na Constituição Federal, nós temos uma lei complementar que o regulamenta, né? Depois nós temos em cada estado uma lei ordinária. Cada estado são 27 leis no Distrito Federal, né? São 27 legislações, né, a nível estadual, lei. Depois nós temos cada estado tem o seu decreto que regulamenta isso. Depois tem instruções normativas ou portarias. E além disso tem o CONFAS, que é o Conselho Fazendário, que emite os convênios que fazem uma regulamentação genérica sobre alguns detalhes específicos, como substituição tributária, benefício e tal. E você imagina, eu acho que a gente está no número 140 ou 170, alguma coisa assim de convênio emitido. Faz a conta, acompanha a legislação. Não tem como, né? Não tem como. Então, por exemplo, cliente de Rondônia. Eu posso estar habituado aqui 10 anos lidando com o regulamento CMS Santa Catarina. Detalhe, existe o regulamento e existe seus anexos. Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí cada um desses tem um monte de artigos. Um monte de artigos. Você tem que estudar isso fazendo uma comparação sistemática e interpretação daquilo ali. De vários artigos diferenciados para chegar no entendimento. Né? Por exemplo, soja. Qual o tratamento fiscal da soja? Em Rondônia é um, aqui é outro. Né? A secagem da soja. Em Rondônia é um, aqui é outro. São Paulo entende diferente. E aí? Então, benefício lá, não tem. Né? Então, quando o meu cliente migrou para Rondônia, abriu lá o estabelecimento, eu tive que estudar a legislação de lá. Então, foram semanas estudando. Eu, a equipe dele, tudo é novidade, inovação. O próprio sistema que gera isso, né, que você controla e faz as declarações e gera as guias e transmite informações é diferente, né? E isso é algo que é muito importante, que é o tal do custo tributário oculto, aquele custo que a gente não vê, que não é o pagamento da guia do tributo, que não é quanto eu vou pagar de Simples Nacional, ou de CMS, ou de imposto de renda, não, é o custo para cumprimento de obrigação acessória. É o contador, o advogado. O tempo, a equipe, o tempo que você perde gerando isso aí. Então, a intenção da reforma tributária aqui seria simplificar. Mas o que a gente está vendo, né, e aqui não estou aqui cravando nada, né, porque ainda depende de regulamentação, mas o movimento, de acordo com a nossa experiência, é que vai piorar um pouco antes de melhorar. Por que vai piorar um pouco antes? Porque alguns tributos vão ser extintos, outros vão ser criados. E nesse interregno, né, meio tempo, vai haver um período de transição, onde eles vão coexistir. Então você vai ter, eventualmente, novas obrigações acessórias, né? E ainda vai ter as antigas. vai ter as antigas, justamente, né? A PwC, a consultoria, fez um estudo, não faz muito tempo, 2, 3, 4 anos, e sobre o custo fiscal, o passivo oculto, né, fiscal, que é esse custo de você cumprir as obrigações acessórias. E os indicadores da América Latina, o Brasil, ele é tão disparado que não consegue ver o segundo lugar, de tão custoso que é. Porque você imagina, você tem uma empresa que presta serviço e vende mercadoria, faz as duas coisas, certo? Você tem que estar atento, Meu caso. que é o teu caso. Você tem que estar atento a uma legislação municipal, né, o imposto sobre serviço. Você tem que estar atento à legislação estadual, o ICMS. Você tem que estar atento às legislações federais, né? PIS, COFINS, Imposto de Renda, né, e a CSLL, mais os tributos sobre a folha de salário,
né, que são as contribuições previdenciárias a cargo da empresa. Aí tem as obrigações de retenção da parte dos funcionários, né? Aí você tem que estar atento no teu o tributo que vem do teu fornecedor. Você tem que escolher de quem você está comprando para ver se gera crédito, não gera crédito, dependendo do seu regime. Aí nós temos o regime de tributação do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real. Tem o MEI, que tem uma tributação diferenciada. E sim, eu estou falando aqui 10% do universo do direito tributário no Brasil, né? Isso quando a gente não está migrando para discussões judiciais. Agora, por exemplo, nesses últimos 2, 3 meses, nós estamos vivendo umas discussões técnicas mais complexas dos últimos anos, que é a tributação das subvenções de investimento, né? Houve uma reforma, uma medida provisória no final do ano passado, aí a vida do tributarista de setembro a janeiro aqui virou de cabeça para baixo, cara. Quem tinha viagem teve que cancelar, porque as subvenções para investimentos são os benefícios que os estados dão para que as empresas se instalem no território, né? Historicamente, Santa Catarina foi um estado que deu muito benefício, principalmente na importação. E o que acontece? A União, o governo federal, vê que ali há um desconto, uma redução daquele ICMS, e ele quer tributar aquilo como se aquilo fosse uma receita do contribuinte, né? Como se houvesse um ganho, um favorecimento específico, e quer tributar o imposto de renda, CSLL, o PIS e a COFINS em cima disso, com tributo sobre receita e lucro, né? E já há discussões antigas, que eu acompanho desde 2012, 2013, que foi até o STJ em Brasília, chegou até no Supremo, e parte dela foi resolvida em favor do contribuinte. O que aconteceu agora recentemente? Entrou o governo novo, que historicamente é um governo que tem uma sanha arrecadatória um pouco maior, porque é um governo que historicamente também gasta mais, sem entrar no mérito, né? Mas isso é fato que eu estou falando, né? Porque por questões de políticas, e resolveu mudar a regra do jogo para tentar ressuscitar uma discussão que já estava resolvida. Então, além de você ter uma dificuldade de compreender a legislação diante da quantidade de normas que tem, da variedade delas, você ainda tem um cenário de insegurança jurídica que é que torna muito difícil a posição do empreendedor, que torna muito difícil a posição principalmente do administrador, aquele que determina se paga, se não paga, se declara, o que declara, o que não declara. E quando digo não declara, não é só negar, mas a forma como isso está sendo declarado, né? Definir aquele incentivo é para mim ou não é, Isso. aquela... E além disso, tem um terceiro fator que não se aplica à síndrome do cachorro vira-lata, né? Que é o seguinte, nós temos um dos fiscos mais avançados do mundo. Isso é fato. Tá? O fisco brasileiro, os fiscais aqui, saem mundo afora, dando cursos, palestras, treinando o país de primeiro mundo, tá? Sobre o que é feito aqui. Inteligência, tecnologia, compartilhamento de dados entre os entes tributantes do município, estado e união. A parte aduaneira, nossa, é extremamente avançada. Durante a minha formação, minhas especializações, eu tive aula com professores que eram conselheiros do CARF, fiscais de carreira da aduana. Esse é um pessoal do intelecto, do nível de desenvolvimento, de estudo e preparo invejável. A gente realmente tem que tirar o chapéu para boa parte dos servidores que atuam nessa área, tá? Nossa Receita Federal, ela é avançada e, por incrível que pareça, nós somos um estado assim pequeno, né, frente aos outros, e o fisco catarinense, a Secretaria da Fazenda, os fiscais aqui, eles são excelentes. Eles são acima da média. A qualidade de escrita, a qualidade técnica, a capacidade de argumentação, de fiscalizar, de ligar pontos, assim, é realmente muito avançada aqui em Santa Catarina. E Santa Catarina tem uma questão que é muito boa, no meu ponto de vista, que ela sempre busca o diálogo com o contribuinte antes de aplicar uma multa e fiscalizar. Então, Porque a sonegação, óbvio que isso não é argumento, que é obrigação de a gente conhecer a lei, né? Mas pode acontecer um equívoco do recolhimento. Eu achei que era X e é Y. Principalmente dentro do cenário que a gente vive de uma distribuição de competência tributária imensa, né? Então, essa expressão, né, distribuição de competência tributária, porque é muita gente falando sobre o mesmo assunto. Porque que acontece? Em 88, quando foi promulgada a Constituição Federal, o Brasil fez uma escolha política. Ela falou, olha, eu vou distribuir entre o governo federal, entre a União, vamos chamar a União, os estados e os municípios, competências, né, direitos, vamos dizer assim, de tributar determinados fatos, né? Então, o município, vou falar em linhas gerais, para a gente ser breve, o município vai tributar o imposto sobre serviço, porque o serviço é aquela coisa pequena que acontece ali, é o pintor, é o jardineiro, Ele vai ter mais capacidade de fiscalizar. Olha o que aconteceu hoje. Nós estamos falando de serviços de streaming, sim, que já não existe no âmbito de um município. Uber.
Né? Então, assim, o conceito de serviço não é mais o mesmo de 88. Né? Chegou para o Estado e falou assim, Estado, você vai tributar o IPVA, você vai tributar o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviço de Telecomunicação, Energia Elétrica e Transporte intermunicipal, né? O ITCMD, que é o Imposto sobre Herança e Doação, né? Falando em linhas gerais. E disse para a União, ó, imposto sobre a renda e sobre as receitas e sobre folha, nas contribuições, isso aí é com você. E deu a cada um poder, que a gente chama de competência. E deu para mim, para cada um, o direito de... Alguns têm a regulamentação genérica e depois cada um especifica, mas para outros ele deu regulamentação direta. Então nós estamos aproximadamente, deve existir, nunca parei para contar, mas quantos municípios são no Brasil, João? 5.561. Aproximadamente 4.500, alguns municípios talvez não regulamentou o ISS, mas vamos lá, vamos chutar 4.500 regulamentações de ISS. Você quer fazer negócio em Aracaju, vai ter uma regulamentação de ISS. Lá eles podem entender que a locação de equipamento é um serviço, que aqui em Blumenau talvez não venha a ser. Locação é serviço, não é? Eu lembro... Tá fora. Tá ligado? Isso é uma discussão. Você quer ver coisa básica? Essas são as bases materiais de incidência, né? Você quer ver uma coisa básica? Quando você vai no restaurante, você pede um prato lá, você vai no... Tem algum restaurante parceiro aqui? Não. Dona Ana? A Dona Ana, você vai na Dona Ana e fala assim, eu quero uma polenta com galinha, certo? Você fala para ela, quero isso aqui. Ela vai lá, prepara a polenta com galinha e serve para você. Você tem que pagar sobre essa venda ou sobre esse evento, né? De você comer e pagar ela. Isso é um serviço É um produto. ou é um produto? Aí eu lembro que na pós-graduação, lá nos idos, na primeira, né? Lá Eu entendo como um serviço. Eu entendo como Então, serviço também. Mas eu Cara, compreendo eu que lembro. possa ser interpretado como um produto. Justo. E aí eu lembro que nós tínhamos uma advogada que era dona de um hotel lá de Nova Veneza, lá do sul do estado. Nova Veneza. E ela Baita cidade, E família ela Frigo. batia na mesa e falava assim, eu quero que vocês entrem numa cozinha para preparar um prato para ver se não é serviço. Você serve a pessoa, você entrega. Você Mas entende como produto? como produto, né? O software, outro, por exemplo, né? O software de prateleira, né? É um produto. Existe ainda software de prateleira? Hoje não. Não. Então, Que é aquele da caixinha, né? isso, hoje É. ele está na nuvem, mas ele ainda é standard ou customizável. Um aplicativo. Então, assim, essas discussões sobre essas bases de Mas incidência... A quem, Isso está em trâmite. Não, né? e- a quem isso interessa essas existiu- discussões é o arrecadador. Porque, por exemplo, se entender que restaurante paga imposto sobre serviço, aumenta a arrecadação do município. Isso. E, por outro lado, o Estado. Né? E às vezes os dois querem. Não precisa, isso você está falando de competência entre entes diferentes. Mas por muito tempo teve discussão, por exemplo, do local da prestação de serviço, como se licenciava um software. O local é onde está a empresa que contratou ou a empresa que licenciou? Por exemplo, assim, ó, a Uber presta serviço no Brasil inteiro. Sim. Mas eles pagam ISS, acho que para São Paulo. Então, agora pense o seguinte, eu sou É uma a empresa... sacanagem, né? Eles iam pagar Eu- para Blumenau. Aqui em Blumenau é um polo de software, certo? Então, olha as discussões que a gente já enfrentou ao longo dos anos. Eu estou licenciando um software que vai gerir lá a parte de processo do Tribunal do Trabalho que fica em Florianópolis. Uhum. Tribunal Regional do Trabalho. Para onde eu tenho que pagar o ISS? Estamos falando do mesmo tributo. Não estamos dizendo se o tributo é diferente. Eu só quero saber se é para o município de Florianópolis ou Blumenau. Uhum. E aí, Blumenau quer arrecadar, Florianópolis também. Daí. Então, essas discussões, elas imperaram por várias décadas no Brasil. E aí tem aqueles municípios que geram benefícios, né? Tipo, vem para cá com a tua sede que eu te dou 1% Que é o de que desconto. a gente chama de guerra fiscal. Por quê? Porque era sempre no local da origem onde isso era tributado. Eu me lembro, cara, de uma história que a Malve tinha uma empresa que ficava na divisa entre Blumenau e Gaspar. Essa é uma dúvida. Essa história, ela tá na minha cabeça como verdade e eu quero saber se isso é possível. E aí, parte da fábrica estava em Gaspar, parte da fábrica estava em Blumenau. E aí houve uma discussão de para quem ela pagaria impostos. A história que eu conheço é que, tipo assim, a definição foi de tipo assim, não vai nem ser para Blumenau nem para Gaspar, vai para Ilhota, uma coisa assim. Não, desconheço. Isso é viagem, não é Não, verdade? Assim, eu não conheço a história, então eu não vou opinar, mas Não, mas não faz sentido. Não faz o sentido. fisco, porque o imposto que ela paga é estadual, federal. Depende. essa é... Porra, o brasileiro é foda, velho. Essa é a resposta preferida do bom tributarista, sempre responde depende. Porque Não, tudo essa depende. história, tu sabe que essa história eu comprei como verdade há muito tempo. É que existem atrás. muitos mitos, né, João? Mas, tipo assim, de fato, a empresa ela tá bem na divisa ali. Tá ligado onde é que é, Sim, não? sim. Lá no Bela Vista? Sei.
É bem na divisa. E aí, cara, alguém disse, não, a Malva recolhe imposto. Não sei se era pra Benedito de novo, é uma coisa Tem assim. que ver onde é o estabelecimento dela, onde é a sede, né, onde os cadastros. Porque, assim, a empresa, quando a gente está falando aqui de empreendimento, né, em si, nós estamos falando de uma pessoa jurídica que é uma ficção jurídica. Ela não existe de fato. Você não toca nela, não respira e tal. Então, ela é uma ficção. Ela tem personalidade jurídica, certo? Você, que é pessoa natural, também tem uma personalidade. Você também tem um avatar, uma personalidade jurídica. Só que é natureza física, outra é jurídica, né? Então, ela tem nos atos constitutivos dela, que são arquivados na junta comercial, para as empresas, e se for associação, partido político, o registro civil, lá vai constar onde é a sua sede, é o seu endereço. O que pode ter acontecido aí é que, por uma questão de conveniência de economia fiscal, eu tinha 2 portões e escolhi que o portão fica onde é mais barato. Né? Sim. Enfim, mas Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta agora que me surgiu. Desculpa, as dúvidas vão surgindo. fica à eu vou vontade. pegando, até porque depois a gente vai entender a reforma por completo. sim. Por exemplo, o Felipe tem a empresa Blumenau. Ele presta serviço também para vários lugares, mas ele deve tributar para o Blumenau, eu imagino. Né? Sim. Agora, ele abriu uma filial com um CNPJ novo lá em Balneário Camboriú, por exemplo. Aquela empresa vai tributar para Balneário Se o faturamento for emitido por lá, sim. Sim, por aquele CNPJ? por aquele CNPJ, né? Porque Ah, e que ele pode ter só para fins de alvará uma filial lá e emitir o faturamento por nós aqui. temos muitos planejamentos tributários que a gente faz no escritório, vamos usar no caso do serviço, né, que você está falando do município, né? Onde a gente estuda qual é a tributação mais favorecida, a alíquota reduzida, quando uma empresa quer expandir, ela fala, olha, David, eu preciso atender o Vale do Itajaí. O Vale do Itajaí, para mim, vai de Rio do Sul, ali onde começa o Médio Vale, até Itajaí, certo? Uhum. E se para ele não faz diferença estabelecer, uma das análises que a gente faz é a análise fiscal. A equipe dele está lá trabalhando com análise logística, o outro tá saber se tem mão de obra na cidade, o outro fala a questão ambiental, como é que se a licença ambiental procede aqui, não procede, e a gente está na parte fiscal. Então a gente faz esse estudo para saber onde de fato acontece, né? Tá, agora, brasileiro, né? Brasileiro assim. Ah, lá naquela cidade, sei lá, em Garopaba, não, Garopaba é uma cidade legal. Guabiruba. Guabiruba também é legal, Também é né? legal. Tem o Schumann, né? Hum. Nem tem mais, né? Fechou? Fechou. Ah, Schumacher. Restaurante lá. Mas que seja, Nova Trento, né? Whatever. Ah, pô, lá o imposto de ICS pro Felipe é melhor. Uhum. Ele poderia abrir um CNPJ lá, sem O necessariamente... brasileiro já pensando no E esquema. tributar por lá, mesmo João, tendo a empresa aqui. é bom Não, você- eu estou perguntando sim, sim. isso consciente de que seria uma manobra fiscal que é talvez imoral. Veja, Mas a pergunta é: existe uma punição nesse sentido? É previsto em é lei. legal, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque não por coincidência, nesse final do ano, nós no escritório recebemos vários clientes novos, inclusive, com diversos autos de infração por situações como essa, tá? O que acontece? Tá fora, O Estado de Santa Catarina está emitindo, o auto de infração é o documento onde ele diz qual tributo é devido e aplica uma multa e diz os juros e tal. É o que constitui o tributo que não é declarado espontaneamente pelo contribuinte, né? Imagina um guarda de trânsito, você passou sinal vermelho e vai dar um auto de infração dizendo qual é a multa, qual foi a violação. Sim. Né, ressalvado, pedindo desculpa para o pessoal técnico, é mais ou menos isso, tá? Então, no auto de infração, ele vai dizer para você qual foi a tua violação. Nós recebemos medidas que não são nem auto de infração, elas são antecedentes. O Estado de Santa Catarina está suspendendo cautelarmente a emissão de nota fiscal. Imagina você acordar de manhã aqui e não poder mais emitir nota de venda de mercadoria. Ah, mas por que isso? Não, porque a gente está desconfiando, nós temos indícios de que sua empresa está praticando uma fraude. Por quê? Porque naquela filial que ele abriu lá, não tem lançado contabilmente, hoje com SPED, a empresa anda nua, né, pela rua, assim, uma mão na frente e outra atrás, no máximo, e porque o fisco o estadual, federal, municipal, ele tem acesso a tudo, se quiser. Todas as informações que você declara aí. Inclusive, teus fornecedores declaram também. Então, para ele cruzar dado é muito rápido. E com inteligência artificial, a robotização e tal, a automatização, ajudou muito. Nós não podemos ter mais aquela cabeça de 5, 10 anos atrás, onde o fiscal vinha na empresa, batia na porta, pegava os livros diário, razão e ficava lá vasculhando. Não é assim, tá? Então, eles estão indo lá, eu estou falando de coisas, isso aqui é simples, tá? Isso é o básico, o feijão com arroz. Ele vai lá, olha no teu SPED, nas tuas informações contábeis lá que você presta, né, fiscais, e vê que você tem uma empresa lá que não tem fatura de energia elétrica contra ela, não tem
despesa de locação, não tem serviço de telecomunicação, que de lá você emitiu uma nota de Nova Trento para Florianópolis e não contratou serviço de transporte, no teu ativo não tem contabilizado nenhum veículo, furgão ou caminhão, ela começa a juntar esses indícios e vê que a empresa ali ela é uma empresa fraudulenta, uma interposta pessoa, alguma coisa assim, né, o conhecido como laranjal, né? Personal Orange e tudo mais. E aí ela nem lança o auto de infração, ela quer investigar melhor, ela vai lá, suspende, ela corta a tua emissão de nota fiscal para não aumentar o teu prejuízo do Estado. Então, muitas empresas agora, no final do ano, o Estado fez isso com empresas que ela desconfia que estavam tendo o faturamento Simples Nacional chegando no teto. Porque se você se manter dentro do Simples Nacional, o teu faturamento anual tem que ser inferior a 4,8 milhões. Se você passar disso, no ano seguinte você está fora do Simples, certo? Então, o que acontece? 4,8 só? 4,8 milhões, Para o ICMS, são 3 milhões e 600. Então, se você está no Simples, mas faturou acima de 3,600, você já sai, o ICMS já sai da alíquota ali unificada e já vira débito e crédito como se fosse uma operação normal, sujeito ao lucro real ou ao lucro presumido, tá? Então, o que acontece? Algumas empresas, elas vão chegando ali em setembro, outubro, novembro, dezembro, ela olha, tô estourando. O que eu faço? Eu vou lá, abro uma empresa no nome do irmão, do gato, do papagaio, da mulher, de quem quer que seja, e começa a emitir a nota fiscal por ali. Mas o que o Estado olha? Tá, mas peraí, calma. Essa empresa aqui iniciou em outubro. Saiu do faturamento 0 para 400 mil esse mês. Enquanto a outra estava em 400 mil, caiu para 0. Essa empresa nova não tem provendo de energia elétrica e tal. Pegou no Google, você que viu a foto, é a casa da vozinha, lá com uma casinha de madeira, sem garagem, sem nada, né? Quanto de entrada de mercadoria foi declarado? Foi declarado 51 mil reais de entrada, 60 mil reais de entrada. Tá, mas vendeu 400 mil como? Qual é a margem de lucro desse cara? Né? Então, o Estado, o nosso Estado, que já está tão avançado ao nível de cruzamento de informações e dados, que é isso que está acontecendo. Pena que não avança em outros quesitos sempre, né? Né? O importante é deixar claro o seguinte. Apesar de que o atual governo não tem nada a arrecadação, ela não é vinculada, né? A pessoa fala, buraco na rua, eu pago IPVA para quê? Isso não tem nada a ver. Isso é um erro falar isso. Né? As receitas, elas são centralizadas. Mas isso é uma sacanagem, né, doutor? Tu paga IPVA para rodar com o teu carro. Não, você não paga. Você paga o IPVA porque você é proprietário de um veículo. Inclusive, isso vai alterar a reforma tributária também. Foda, né, cara? Não, mas é aqui para esclarecer, não é? Mas, teoricamente, eu imagino que na cabeça do legislador, ao instituir-se o IPVA, tinha-se um entendimento do uso do recurso para a manutenção das ruas onde o veículo iria transitar. Não tem qualquer vinculação nesse sentido. Não, eu entendo, mas assim, estou pensando na cabeça do legislador. A origem, a escolha da tributação, ela variou ao longo dos séculos, de acordo com a conveniência de quem quer arrecadar. Houve uma época na Itália, por exemplo, em Florença, que você tributava a propriedade de acordo com a quantidade e tamanho das janelas que a tua casa tinha. Por exemplo. Tinha uma época que você era tributado de acordo com a quantidade de escravos que você tinha. O que significa? Essa questão das janelas até tem... E dos afrescos também, né? Em Florença tinha muito isso. Na Inglaterra tem prédios que tu vê que são tem janelas fechadas, tem o desenho da janela e ela tá fechada e é antigo por causa dessa tributação. E não precisamos ir tão longe. Se você for um dia para Porto Seguro, a região ali de, acho que é Coroa Vermelha, aquela região ali mais ao norte, se pegar um guia turístico lá, você vai ver, ele vai te explicar que as igrejas lá só tem uma torre. Não se tem duas torres. Porque na época se entendia que o local onde havia duas torres tinha que pagar uma espécie de tributo diferente do que no povoado que tinha uma, porque a manifestação de riqueza seria uma igreja com duas torres e não com uma. Isso eu ouvi de um guia lá, não vi em livros, foi um guia que me contou. Sim, mas do tributo das pessoas da comunidade. Então, né? João, o que o Estado ele vai, o que a norma, né, criada pelo Estado vai buscar? Ela vai buscar manifestações de riqueza. Então, para o Estado, ele olha para o proprietário de um veículo e fala, esse cara tem uma riqueza ali, ele tem uma capacidade de contribuir aí, né? Tanto é que na reforma tributária agora, o IPVA foi estendido para embarcações e aeronaves. Isso não existia, só existia para veículo. O IPVA era exclusivamente para veículo automotor. E agora vai entrar a embarcação. Aeronave, cara. Aeronave, entrou. E é percentual? Então, vai ter, a princípio... Doído para quem tem aeronave. Inclusive, e para os carros, a alíquota vai ser progressiva, ou seja, o maior valor, quem tem maior valor agregado, paga uma alíquota maior. Isso também vai ser alterado aqui.
Então, a geração de riqueza, desculpa, o Estado ele vai escolher a manifestação de riqueza para tributar. Aí você fala para mim, David, por que que não tributaram até hoje as grandes fortunas? É um imposto sobre grandes fortunas é um imposto que está lá na Constituição Federal, que poderia ter sido criado e desde 88 não foi regulamentado. Ela é prevista, mas não foi regulamentada, logo ela não foi exercida. Queria fazer uma pergunta melhor. Onde é que está o benefício Do quê? da reforma tributária? Então, o que acontece com a reforma tributária? Quando a gente fala essa expressão reforma tributária, parece que tudo vai mudar, certo? Dá essa impressão, né? Não é bem assim, tá? Isso que foi aprovado agora, final do ano, tá? É uma emenda constitucional e ela alterou alguns artigos, alguns dispositivos da Constituição Federal. Por que que ela fez isso? Porque nós temos um sistema de pirâmide, né? Pirâmide de Kelsen, a gente aprende nas primeiras aulas, que é uma hierarquia de norma. Então nós temos no topo da hierarquia a Constituição Federal, temos as emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, decreto legislativo e por aí vai, né? E então, quando você quer mudar alguma coisa, você tem que mudar lá na origem, ela. Eu não posso mudar por lei ordinária se a lei é incompatível com o texto que está na Constituição, que é hierarquicamente superior a ela. Então eu tenho que começar de cima para baixo. Essa emenda constitucional, ela mudou as regras de competência, que é aquilo que eu falei antes, quem pode cobrar o quê de quem, certo? Ela mudou essas regras de competência lá na Constituição Federal. Significa dizer que ainda depende de várias regulamentações essas mudanças que foram feitas. Então, o que aconteceu aqui de diferente? Ela mudou os impostos, os tributos, né? Porque o imposto é uma espécie tributária, né? Temos impostos, contribuições, taxas, né? E tem classificação doutrinária que fala que são 5, outros falam que são 3, mas eu vou ficar com as 3 para ser mais simples. Então, agora, sobre qual grandeza esses tributos incidem, quais manifestações de riqueza? Uma delas é o consumo, a outra delas é a propriedade, a outra delas é a renda, e uma que a gente pode falar que seriam os folhas de pagamento e tal, aqui no Brasil, aqui, mas basicamente 4, tá? Essa emenda constitucional, ela visou mudar, primeiro, regras sobre o consumo. Por quê? Porque, como eu falei antes, a tributação sobre o consumo do Brasil ela era atípica. Só o Brasil tinha esse modelo. Enquanto mais de 170 países seguiam o modelo do IVA europeu, os Estados Unidos tinham um modelo lá de tributação também unificada deles, que os americanos eles tributam na ponta final. Eles não tributam a indústria. Eles tributam lá quando você vai comprar o bem, ali vai incidir a tributação. Então, quanto custa essa xícara? $100. Quanto você vai pagar? 120, porque 20 é destacado, o tax tá lá, né? Então quer dizer que o cara que fabricou a xícara para vender para o distribuidor, que vendeu para uma loja, que te vendeu, esses caras todos não pagaram imposto. Não, de regra não. Assim, existem exceções e tal, mas de regra não. Esse é o modelo americano. Esse modelo ele é um modelo ruim. Por que é um modelo ruim? Porque, primeiro, ele contribui muito com a sonegação, porque se eu estou cobrando só na ponta e a mercadoria for desviada ou vendida nesse meio tempo aqui, ninguém fica sabendo, de regra. Claro, hoje com pagamentos digitais e tal, etc., é muito mais fácil você pegar, né? Então, um fator é esse, né, a questão de sonegação. E segundo, ele é um tributo que ele se cumula no final. Então, ele não permite o que a gente chama de um princípio da não cumulatividade, que é o quê? Que é você poder aproveitar o tributo que incidiu antes, né? Compensar com o montante que você tem a pagar na saída. Então, imagine o seguinte, vou tentar simplificar. Imagina uma empresa que venda papel higiênico, vai fazer uma venda de papel higiênico, certo? Você vai comprar no mercado lá o papel higiênico. O mercado, ele vai comprar de uma indústria de papel higiênico papel, certo? Certo. Ou de uma distribuidora. Ou de uma distribuidora. Quando ele está comprando isso, ele está comprando não só o papel, mas ele tem todas as despesas, energia elétrica, funcionário, tal, limpeza. Toda essa cadeia representa um custo que vem com um certo tributo embutido, que não é o tributo da cadeia de fornecimento daquele papel higiênico em si, porque ele não é tributado. Mas para você manter a empresa rodando, existem outras despesas ali que tem a carga tributária. Porque em algum momento essa distribuidora ou esse supermercado, ele é o consumidor final, ele é o destinatário final daquele bem. E ele vai recolher o tributo por receber aquele bem. Só que como ele não pode tomar crédito daqueles bens que gera ele como consumidor final, quando ele vai faturar, ele passou esse ônus financeiro para o papel higiênico que ele vende lá para a pessoa física no final. No modelo de não cumulatividade, a princípio,
todos os tributos que incidem em determinado momento sobre os bens que são adquiridos, seja para consumo próprio ou para revenda, eles são apurados e são abatidos, né, creditados, compensados, enfim, com o montante que você tem a pagar lá. Então, por isso que o modelo americano não é o modelo ideal para um consenso de justiça fiscal, porque você está pagando tributo em cima de tributo, tá? Eu estou falando assim, bem em linhas gerais, a gente podia aprofundar, né? Existem mais ou exceções, mas menos, só para a gente entender a mais ou dinâmica, menos, tá? Aí existe o modelo europeu, o tal do IVA, né? Que é imposto sobre valor agregado. Por que valor agregado? Porque lá eu considero o custo fiscal que o produto que existe em cima dos produtos e posso deduzir aquele custo da minha operação de saída e aí eu só tributo o valor que eu adiciono àquela cadeia de produção. Sim. Entendeu? E é isso que a gente quer implementar aqui no Brasil agora. Não é que no Brasil não tinha não cumulatividade, já existia. Só que a nossa não cumulatividade era limitada. Ela existia no PIS e na COFINS. Repete o IVA para mim? Não ficou claro. O IVA ele funciona assim. Imagina uma cadeia de fornecimento. Você tem indústria, distribuição, o atacado, no caso, né, o varejo, consumo final. No IVA, os tributos que ela incide em cada etapa, incide uma carga, um tributo. É uma alíquota específica de 10, 15, 20%. Então, se você vendeu, se a indústria vendeu um produto a 100, o custo para quem compra é 115. Vai destacar da nota lá 15%, né? 15 reais, 15 euros e tal. E aí, quando isso entra, ela vai vender a 200. Só que o 15% de 200 é 30. Então, ela teria que pagar 30? Não, ela 30 menos o 15 que já veio antes. Ah, entendi. Entendeu? Essa é a lógica da acumulatividade. E assim impede que você tribute sobre tributo. E que isso vire um efeito de cascata. Né? Tem ali a substituição tributária do Então, ICMS. isso é uma coisa, é uma jabuticaba, né? Uma coisa que a gente Aqui. inventou para simplificar a arrecadação, porque a dificuldade do Brasil é esse. Como a gente teve muita competência tributária distribuída, e existem segmentos, pô, o segmento do agronegócio, João, é totalmente diferente da indústria, que é totalmente diferente do serviço. Então, existem várias cadeias de circulação de bens e riquezas que cada uma tem seu Mas cenário em próprio. linhas gerais, assim, de maneira concreta e real, qual é o primeiro impacto que a reforma vai causar? O primeiro impacto dela vai ser a extinção dos tributos sobre o consumo. O ICMS, por exemplo? O que vai acontecer? De 5 tributos sobre o consumo que nós vamos ter, o PIS e COFINS não é sobre consumo, mas ele representa o faturamento, é sobre consumo, tá? Então, o PIS, que é federal, a COFINS, que é federal, e o Imposto sobre Produto Industrializado, o IPI, eles vão deixar de existir e vão ser cobrados, ou vão ser substituídos pela CBS, Contribuição sobre Bem e Serviço. E a competência vai ser da União. Tá? Então, assim, basicamente, a indústria vai deixar de pagar alguns... É isso? Vai trocar o nome, né? Vai trocar o nome. E vai trocar o nome e vai unificar. Por isso a simplificação. A cara do David, tá, não vai trocar o nome dessa Não, porra vai aí. trocar o nome. Só vai trocar o nome. Mas a alíquota vai ser o mesmo? Vai ser a somatória das três? Não, também não. Tá? Existe uma... Essa CBS, então, vai ser uma simplificação tributária para a indústria, para quem produz. Não podemos dizer que é para a indústria. Pois é, essa que é a dúvida. São dos tributos federais, certo? Hoje Os serviços que... Todo aquele tipo de... Como é que tu falou? Que ele gera valor lá? O IVA, valor agregado. Não. Você está falando o quê? Enfim, quem gera riqueza de alguma maneira que incide PIS, COFINS e IPI não vai mais pagar isso, vai pagar a tal da CBS. É que veja, quando uma empresa vende algo, ela gera um faturamento. Né? Esse faturamento representa uma receita para ela. Sobre a receita, se você for do lucro presumido, você vai pagar imposto de renda, porque ela presume um lucro em cima da tua receita, então acaba incidindo indiretamente sobre a receita. Então, imposto de renda, CCLL, PIS e COFINS. Faturou, você tem isso. Sendo lucro presumido. Não interessa se você é serviço, se você é indústria, se você é comércio. Certo? Esse negócio do lucro presumido, lucro real é outra loucura. Por isso que eu falo, né? É lógico, né? Tem situações bem específicas para o Brasil. Mas imagine o seguinte. Eu fico pensando no alemão. Não tinha como, tá ligado? A cara dele era fantástica. Na Colômbia também, a pessoa olhava assim e falava, meu espanhol não é o melhor espanhol do mundo, né? Vai para no Paraguai ali comprar os negócios e voltar. Mas foi difícil também. Mas, João, assim, o que precisa entender, tá? Esquece, tira, desvincula a indústria da tua cabeça, certo? Tá? Então, imagina que nós temos competência federal, a União cobra
PIS, COFINS e ICLS. e IPI. Ah, IPI. PIS, COFINS e IPI, certo? É isso que cabe à União. Eu não estou falando imposto de renda CCLL, estou falando sobre o consumo. Sim, tá. Tá? Não é sobre a renda, não é sobre o lucro, é sobre o consumo. Certo. Bem, nem é sobre a propriedade, é consumo. Tá. Então, PIS, COFINS e IPI. CBS. Vai unificar, vai gerar a CBS. Tá? Aham. O Estado cobra o ICMS sobre o consumo Aham. e o município, se for serviço, vai cobrar o ISS. Aham. O ISS e o ICMS vão deixar de existir e vai formar o IBS. Agora eu entendi, só vai trocar de nome. Vai Não, trocar de mas nome. calma que piora. Essa é a primeira situação. O que é o IBS? Imposto sobre Bens e Serviços. Imposto sobre bem e serviço. Né? Certo. E a o outro é competência, consumo e serviço. a competência vai ser Não, o distribuída outro é consumo e contribuição sobre bem e serviço. contribuição sobre Bens e Nós Serviços. estamos falando sobre A CBS é o PIS, COFINS e PIS, COFINS e IPI. Isso. E o outro é? E o outro é o IBS, que vai ser sobre o ICMS e o ISS. Então é CBS e IBS. IBS, perfeito. O IBS, Contribuição é federal, imposto é estadual e municipal. isso. Dá para dizer que é isso. Tá? Além disso, vai ser criado... Contribuição forçada, né? Mas tudo bem. Me chamam de contribuinte, me tomam força, né, dizia o Milor. Me tomou força. Então, O conceito de que imposto é roubo faz sentido na minha cabeça. não, mas... Além desses dois... Não, óbvio, não vai entrar em polêmica política, mas é tomado, né? Não tem a opção de não. Não existe a Não. opção. Tem que pagar. tinha um presidente, eu não lembro agora de quem é essa frase, não sei se era do Adam Smith ou do presidente americano, do Lincoln, enfim. Diz que são duas coisas que são certas na vida, né? A morte e o tributo. Né? Não consegue escapar. Não lembro agora quem que é o autor, mas é um desses dois aí. Então, o que acontece? Além da CBS e da IBS, né, do imposto, a IBS, então, o IBS ele vai ser cobrado parte pelo Estado e parte pelo município. Mas o que vocês precisam, o que é inovador nisso? O que é inovador? É que antes o ICMS era sobre venda de produtos, e o comércio, né? E o ISS era sobre prestação de serviço. Que é aquela briga do restaurante. Isso que eu falei. Essa briga não vai mais existir, porque agora a CBS e o IBS vão incidir sobre o faturamento, sobre a venda, independentemente do que, inclusive bens imateriais. Então não se discute mais se streaming é serviço ou o que né, entendeu? Se eu estou falando de seção de está atrelada à cadeia de fornecimento e consumo, são esses dois tributos. Além desses, mais um, que é o tal do IS, o imposto seletivo. O imposto seletivo mas não tem isso, até onde eu sei, na Europa, né? Tá? É jabuticaba. É a jabuticaba do brasileiro. Jabuticaba, justamente. É o quê? O nome já fala, a função dele é selecionar. Aquele cara ali nós vamos ferrar. Esse mesmo. Esse mesmo. Posto seletivo, é selecionado. Qual que é a lógica? É desestimular o consumo de produtos que são considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente. E aí está a novidade aqui do princípio do meio ambiente vinculado à matéria tributária, que é inovação no Brasil também. Não existia isso até, tenho no meu conhecimento. O Então, que assim, acontece? Mas ele é tipo que assim, o prejudica- cigarro a gente vai ter um IS. Pode ser um exemplo, né? Hoje, o IPI já tem um pouco dessa função de seletividade. Ele já tem lá o tabaco, bebida alcoólica. Mas aí ele com já a cobra queda mais. do IPI aqui, a Aí unificação, ele aí que vai criaram o ter IS para... Ele que vai ter esse papel. A Que arma, eu- a munição, se discutia muito se é bem Sacanagem, nocivo. pô, porque é pra Não, isso é defesa. nocivo pra quem, né? Pro bandido. Mas enfim, o que é importante entender ali? Que a CBS e a IBS vão respeitar a não cumulatividade, ou seja, em cada operação, em cada etapa da cadeia, eu vou poder aproveitar o que tinha antes e compensar com a minha saída, Entendi. para não ter. O IBS não, ele vai ser um imposto que a gente chama de monofásico. Ele vai incidir em determinado momento e a partir daí o custo dele vai estar sempre presente. Então a ideia dele realmente é desestimular, prejudicar prejudicar não é uma palavra mais adequada, mas é desestimular o desenvolvimento da cadeia de consumo desses produtos que vão ainda ser regulamentados, né? Quem vai dizer o que é bem O seletivo, tu o diz. seletivo, né? Não o IBS. Posto seletivo. O seletivo. IS. O IS, isso. É. O IS. Então, mas é que nem tu falou, com a queda do IPI, que era o que gerava esse... Porque eu me lembro que o tabaco chegava a 98% de imposto, né? Eu não tenho certeza, mas Não, um dado... pode ser que estejamos errados, mas eu me lembro que era altíssimo. Tipo, o álcool era também um tributo absurdo e tal. alguns tributos têm essa característica, né?
de ser seletivo, de fomentar, de trazer igualdade, de equalizar, né? Eu sinceramente, assim, partindo do ponto de vista filosófico, né? Não tô aqui falando sobre nem viés político, mas do ponto de vista filosófico, você tira a autonomia da liberdade humana, né? Porque, tipo assim, quem tem que decidir se o tabaco é prejudicial ou não sou eu. Não é o imposto que tem que me... Agora, eu entendo, como a gente está dentro de uma cadeia econômica que dá a sustentação de saúde, por exemplo, para o cara que fuma, aí o governo se sente no direito. Serviço público é de, isso. né, o É tratamento por de isso câncer e que tal. a gente olha para os direitos que a gente tem, e eu faço direito bem entre aspas, assim, Uhum. saúde, educação, etc. Mas esses direitos todos geram obrigações, né, cara? E aí quem paga a conta dessas obrigações? As obrigações ninguém olha, né? É justamente isso. E aí o que acontece? David, mas quanto vai ser a CBS? Quanto vai ser IBS, IS? Não sabemos ainda. Ainda não. E Não. assim, pode ser diferente esse imposto para determinadas atividades? Sim. Está previsto na Constituição Federal lá, essa emenda já, quando alterou, já trouxe regimes, a gente chama de regimes específicos para determinados segmentos, tá? O que acontecia? Uma das grandes dificuldades do direito que estava posto, o direito tributário anterior, era justamente uma multiplicidade de benefícios que eram dados de acordo com critério de Estado e município, sem muita regra específica, era por conveniência mesmo, né? Claro, os princípios, a ideia, a intenção era a mais pura possível, que era de fomentar, trazer para o Estado, trazer para o seu município, a empresa, gerar emprego, gerar renda, desenvolver a região, ok. Mas isso gerava um problema do ponto de vista jurídico, né? Então, Mas, tá, continua. então É que agora vem um problema real na minha cabeça o que aqui. o que acontece? Quando a gente tem essa multiplicidade de benefícios e tal, você acaba gerando um sistema de guerra entre esses entes. Então, o Santa Catarina, por exemplo, não há muito tempo, é, em- quando você compra uma mercadoria que vem de outro estado, via de regra, ela vem destacado na nota fiscal um ICMS de 12%, que é a alíquota interestadual. Certo. Então, quando um supermercado comprava um frango de um frigorífico do Paraná, nessa nota, se fosse uma nota de R$ 1.000, viria com R$ 120 de ICMS Imposto. ali, imposto, certo? E aí ele pegar 120 para abater, vai compensar com o montante quando ele vendesse para você, vai pagar. Santa Catarina, uma época, chegou e disse assim, não, olha, o negócio é o seguinte, o frango que entrar aqui, independentemente do que está destacado na nota, ali que é o 12, eu só vou dar crédito de 3. Mas por que Santa Catarina? Não, porque lá no Paraná, o frigorífico tem um benefício fiscal oculto lá, que só eles sabem, mas eu sei que ele existe, então eu vou limitar, eu vou impedir isso. Foi um contexto de guerra entre os estados. Porque havia uma Porque havia um disparidade benefício lá. nos preços. Porque a norma que fala de benefícios fiscais diz que os benefícios só poderiam ser concedidos se fossem aprovados pelo CONFAS, pelo Conselho Fazendário, que é um órgão vinculado ao Senado e tal. Mas os estados não seguiam isso. Cara, a gente não tem nem noção da quantidade de regulamentação que existe pro nosso dia a dia. Esse é justamente Tu tava falando, eu tava lembrando uma história, cara. O meu amigo tem uma fábrica de beneficiamento de defumados de carne suína e ele não pode trazer porco do Paraná por uma regulamentação do Ministério da Agricultura ou da Secretaria da Agricultura do Estado. Questão de doença de porco. Questão sanitária. né? Sanitária. Só que, cara, a carne de porco do Paraná é consumida no Paraná. Então tem regulamentação lá também. Mas é que tem competência, de igual forma do tributo. Né? Não, mas tipo assim, nitidamente é um jogo para que a indústria local de produção. Nitidamente era uma defesa de mercado, assim, a legislação, ficava claro isso. Porque o suíno é bem importante aqui no estado, né? E tipo assim, ele tava contando, cara, se eu trouxesse o porco do Paraná, ele ia economizar tipo um monte, mas ele não conseguia por uma lei. E isso acaba afetando a gente lá na ponta, que vai comprar carne de porco. Sim. E a gente não tem essa noção, cara. As pessoas não têm essa noção. Pra você ter ideia, eu advogo para um frigorífico aqui no estado, que o frigorífico é mais barato se ele se mudasse para o Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul tem benefícios lá, é um determinado segmento Se ele de se carne. mudar, paga a mudança. Paga muito mais que a mudança. Ele está tentando com que Santa Catarina iguale aos benefícios que o Rio Grande do Sul dá, e ele ainda não conseguiu. Né? O vinho catarinense sofre muito com isso. O vinho catarinense tem muito mais carga tributária do que o vinho gaúcho. E, pô, tem países que tratam vinho, cerveja como alimento, né? Isso, é uma questão de escolhas políticas, né? Então vai ter essa Deixa eu fazer uma seletividade. pergunta que ficou na dúvida aqui. Hoje, que nem tu falou, existe essa guerra fiscal, esse incentivo, por exemplo, eu sei de uma empresa de tecnologia aqui na cidade que tem um benefício fiscal, ICS, se não me engano, é 2%.
O mínimo é 2. E ela paga 1%. Então, tem 50% de desconto por um incentivo. Eu, pelo menos esse dado eu não posso afirmar, mas eu já ouvi essa história antes, né? De que isso vai acabar. Isso vai acabar. Isso tem data, tá contado. Tá? Ela vai passar a arrecadar o valor total do IBS. Isso. Vai passar a arrecadar o valor total do IBS. E no caso do Felipe aqui, por exemplo, que vende produto e serviço. Comunicação visual pode ser em algum momento produto e em algum momento serviço. Não vai se discutir mais isso, se é produto ou se é serviço. Vai recolher CBS e IBS. E acabou. E acabou. O que mudou aqui a diferença é que antes a competência tava, a definição era do estado de origem, da cidade de origem. Agora é do consumo, do local de consumo. Já existe uma espécie de cota parte do ICMS, né, para o município. Isso aí não é a parte fiscal, é a parte financeira. São regulamentações diferentes. Porque A partir do momento que o dinheiro entra no caixa do governo, não se está mais a falar em direito tributário e regra de incidência fiscal. Aí a Aí se divisão fala do- de direito público financeiro, que é a divisão e repartição de receitas e tal, etc. Entendi. Entendeu? Existem, por exemplo, o ICMS, ele é dividido com o município, assim como o IPI é dividido com o estado, e por aí vai. Aí se para o ITR, que é o imposto E tem uma história, tipo, o imposto, ele... Existem determinadas tributações que são exclusividade da União, por exemplo, que não divide com os estados, né? Tipo Sim. a contribuição. que é o caso das contribuições, inclusive isso Por No isso que aqui começo- é contribuição. no começo, no começo da década de 2000, 2010, houve uma movimentação muito interessante, vamos chamar, do governo federal, porque assim, o IPI, você tem obrigação de repartição de receita, né? Então você tinha alíquotas lá do IPI de 20%, 25%, 30%. E aí se criou a COFINS, a contribuição. E ela começou marota, né? Uma alíquota baixa, e ela foi subindo. E o governo federal disse: olha, para compensar a subida da COFINS, eu vou diminuir a alíquota do IPI. Para o empresário aqui não fazia diferença nenhuma, porque afinal de contas a carga tributária estava se ajustando, mas fazia total diferença na repartição de receita. Claro. Né? E- Aqui, de alguma forma, também vai prejudicar municípios e estados. A concentração de poder arrecadatório é muito relevante nesse momento, porque nós estamos numa federação. Existe aqui um pacto federativo, a autonomia dos entes, né, Claro. da União. Total. E Os três poderes, Estado Democrático de Direito. essa tudo certinho. movimentação, ela faz o que? Ela retira competências e poderes do Estado e do município e concentra na União. Né? Isso é fato, tá? Isso- Ou seja, nós que hoje somos, acho que o quinto ou quarto estado que mais arrecada e o 20º alguma coisa a receber, vai continuar igual. eu acho que vai piorar. Vai piorar. Eu vi alguns estudos do governo do estado aqui em Santa Catarina. Nós temos um secretário da Fazenda que é excelente. Ele Muito já é um bom. cara de carreira há tempo, Sim, né? sim, cara. E os estudos, as primeiras informações que eu tive contato é que o repasse, né, para o estado vai ser menor. A comparação quanto enviamos a Brasília e quanto Brasília devolve é menor. Eu estava lá no dia que a bancada catarinense se reuniu para ouvi-lo e ele foi bem enfático nesse sentido, assim. Porque a preocupação é essa, né, de concentração de poder. Ô, David, agora um assunto... Aí, João, em Ah. via de regra, o que vai acontecer? Vão subir as alíquotas daqueles tributos que competem exclusivamente ao Estado. E nós estamos falando aqui, por exemplo, do imposto sobre herança e doação. Né? O que alterou o imposto de herança e doação? Também foi afetado além do consumo. Na emenda constitucional, a gente não teve uma majoração específica, porque a alíquota máxima do ITCMD, que é imposto sobre causa morte, doação, né? Vou chamar de herança, até o teto é 8%. Né? São Paulo cobra 4%, Rondônia cobra 4%, dependendo do imóvel, se for rural, é 2%. Então, o Brasil todo, acho que Amazonas é 2%. Né? Então, para esses estados, as alíquotas podem subir porque já existe um teto previsto que cada estado escolhe. Santa Catarina já tem um teto de 8%. Só que a nossa alíquota ela é progressiva. Então, se o bem é de até R$200 mil, a alíquota é uma. Se é de 200 a 500, é outra. Se é de assim, 1 milhão, é outra. Sim. Por aí vai. A alíquota máxima chega em 6,75% se você unificar tudo isso aí. Né? O que está acontecendo agora aqui é que eles querem especificar onde vai ser o local, qual vai ser o estado competente, né, para cobrar determinado tributo sobre herança. Porque antes você podia abrir um inventário, você
tinha bens aqui em Santa Catarina, enfim, você abriu inventário na Amazonas, lá com uma alíquota reduzida, e você tinha, sobre alguns bens, você tinha esse benefício, pegava a alíquota menor. Agora não, agora eles querem fixar como local do domicílio do falecido, ou do doador, não é onde ele faleceu, onde ele morava, onde ele residia. Então isso é uma mudança sobre um critério territorial, né, qual território pode ou não cobrar. Mas, muita gente fala, mas vai subir o imposto sobre doação. Por que eu acho que vai subir? Porque lá fora, o imposto sobre herança, ele é muito alto. 20, 40, né? Ouvi dizer que no Japão chegava a 80, nunca li, mas já ouvi falar isso da característica do Japão, que é uma ilha e tal. E já existe um projeto de alteração de resolução do Senado, porque isso é por resolução do Senado, para subir para 20%. Mas não é a reforma tributária, essa emenda constitucional que foi aprovada, que está mudando isso, entende? Não, Isso é um pode acontecer em movimento, qualquer momento. Então, São Paulo pode passar a tributar a alíquota de 8% assim que eles quiserem alterar a lei lá deles. Só depende da Assembleia Legislativa deles. O que vai mudar é que a alíquota vai ter que ser progressiva. Então, isso, outro imposto que o Estado vai cobrar, o imposto sobre aeronaves e automóveis. Então, se eu tiver essa tributação em São Paulo fixar uma alíquota de 3% sobre o IPVA da aeronave, e Santa Catarina 5%, onde você acha que a empresa dona da aeronave vai estar situado? São Paulo. Entende? Então, vai começar uma mini guerra fiscal de novo. Uhum. A não ser que eles regulamentem isso a nível nacional, Geral. o que eu acho que não vai acontecer. O IPVA o que Hoje, é por bacana, exemplo, IPVA, eu conheço gente que faz manobra de compra carro elétrico aqui e emplaca no Paraná porque o IPVA é zero. porque lá é diferente. Tanto é que isso vai acontecer, tá? Tá prevista que a alíquota do IPVA vai alterar, vai ser majorada ou diminuída de acordo com o impacto ambiental que aquele veículo causar. Agora, como eles vão classificar isso? O carro elétrico vai ter PVA menor ou zero. Diesel vai ter IPVA. Isso vai ter que ser visto. Etanol. Agora, e o interessante disso tudo, João, é o seguinte, ok, o carro elétrico é um carro ecologicamente correto, certo? É isso aí. Como é que E a vamos... bateria? Então, sabe, essas margens é que vão ter que ser bem... Porque assim, você tem que ter uma... Nem a bicicleta é zero impacto ambiental. Então você tem que tomar muito cuidado no O que pneu vai da acontecer. bicicleta é feito de Porque você vai estar petróleo. incentivando um determinado mercado. E o adequado, correto, é que a tributação ela seja neutra em relação à concorrência. Então, esse é um princípio que a reforma tributária tem defendido, que a criação, a modificação, a substituição desses tributos que a gente está falando aqui tem que seguir uma linha de neutralidade, ou seja, o empresário ele não pode se destacar da concorrência, nem pode ser fator predominante para ele o efeito fiscal. O efeito fiscal é secundário, tem que ser neutro. Essa que é a ideia, é isso que eles estão buscando aqui com a reforma. Cara, assim, fez um boom na cabeça, a gente compreende melhor e acho que é uma coisa que a gente vai sentir na prática logo, né? Porque há uma previsibilidade aí de implementação. Qual o cronograma previsto? Até na minha colinha aqui, porque é muita informação, né? Então, o que vai acontecer? A primeira mudança, primeiro impacto... Bom, primeiro que nós não temos a regulamentação. Então, de agora por diante, né? Terá que vir essa regulamentação em algum momento. Porque sem regulamentação, todo esse cronograma que eu vou falar aqui agora não vai poder ser executado, tá? Mas Pode não vir, né? Pode e não aí... Aí começa também até na rede social do Que escritório. agora a gente tá num burburinho político aí, o Congresso tá todo empolvoroso, aquela Essa coisa. semana postei um vídeo lá nas redes do escritório, justamente falando isso, falando, olha, é uma previsibilidade. Né? Eu não sei como é que a política vai se comportar em relação a isso aqui. Tudo indica que se aprovaram a emenda é porque vai ter regulamentação, né? Mas não sabemos, tem que saber. Então, primeiro Se o tal do momento... impeachment seguir à frente... Não, sem polêmica, mas existe um pedido com um monte de assinaturas, se aquilo ali seguir à frente, o Congresso vai parar. Mas vejam, essa PEC... Não defendendo a AOB. Não, essa PEC é 2019. Então, não era no governo atual, certo? E ela foi aprovada por um Congresso que se dizia de direita. Então, não tem como prever. Concorda Não, comigo? é isso que eu falo. É que quem vai para Brasília uma vez, cara, quem anda naqueles corredores uma vez entende que não tem como ter controle daquilo lá. Não tem como ter controle. Eu fico abismado, assim, quando eu percebo que um presidente da República consegue, de alguma maneira, definir. Porque 513 deputados é uma loucura. Sim. Entra num corredor, tem índio, no outro corredor tem bombeiro, no outro corredor tem policial militar, no outro corredor tem um monte de estudante louco com as camisas da Uni, fumando maconha dentro do Congresso. É sério, cara. É um negócio fora de casinha.
negócio fora da casinha. Não dá pra... Lá, loucura. Desculpa, desabafo. Não, então o que que vai acontecer? Em 2026, onde a gente vai ter a primeira manifestação, tá? O que que vai acontecer aqui? Eles vão criar uma alíquota da CBS e uma alíquota para o IBS, tá? A alíquota vai ser de 0,1% para cada. Esse vai ser um teste que vão fazer em 2026, porque, como eu falei, grande parte do impacto não é na arrecadação, no dinheiro, e sim nas obrigações acessórias. Você imagina sistemas contábeis mudando, sistema de governo, contabilidade se adequando. O Wellington vai ter trabalho lá na SCI. Isso, vai ser bem impactante, né? E aí o que que vai acontecer? Aqui, quem pagar esse 0,1%, 0,2%, né? Se for unificar ali esse IVA dual, que a gente chama, né? Que é dividido em dois, a CBS e o IBS, 0,2%. Vai poder compensar isso com PIS e COFINS, dizendo, ó, paguei já 0,2% aqui, então vou pagar só 99,8% aqui do PIS da COFINS, né? E se você estiver cumprindo as obrigações acessórias relativas, você nem precisa nem pagar a IBS, você só precisa cumprir as obrigações acessórias. Só alimentar, isso vai ser um teste, tá? Em 2027 é que vai passar a ter a cobrança integral, então, da CBS e do imposto seletivo. Então vai ser integral, né? E aí vai extinguir o PIS, a COFINS, o PIS e a COFINS, eles vão ser extintos em 2027, tá? E o IPI, ele vai ter a alíquota dele zerada. Então, a CBS que vai substituir PIS, COFINS e IPI... Não, ele não vai deixar extinto, mas vai ser vai zerado. estar zerada. Por que ele vai estar zerado? Porque tem algumas operações lá com a Zona Franca de Manaus que ainda vai ter uma interferência, o IPI, tá? Por isso que eu falo, vai piorar muito antes de melhorar. Lembra que eu falei isso? Tá? Em 2027... Aqui em Manaus É. é loucura, cara. Em 2027 a É 2028, loucura. né? A alíquota estadual do IBS vai ser 0,05%, a alíquota municipal do IBS 0,05%, porque, veja, o IBS, que é o Imposto Bem Simples, que é do Estado do município, ele é dividido em dois. São dois IBS. Um que vai para o município e um que vai para o Estado. E depois tem a CBS e o Imposto Seletivo, entendeu? Então, eles vão implementando aos poucos. Eu ainda tô pensando na cara do alemão. Para ir habituando, Não, eu sei, para ir mas habituando, né? ele ia ficar olhando com a mesma cara, certeza? Aí, a partir de 2029 até 2032, então de 29 a 32, as alíquotas do ICMS e do Imposto sobre Serviço, do ISS, vão ser gradualmente reduzidas. Então, eles vão começar a matar o ICMS e o ISS. E, consequentemente, a IBS e CBS vão começar a subir, né? E aí, 2033, então, é que nós teremos a extinção do ICMS e do ISS. 2033, tá? Isso nós estamos falando sobre os tributos sobre consumo. Nós já falamos doação e herança. No IPTU também vão ter alterações. A base de cálculo vai poder ser atualizada diretamente pelo executivo. Se observar as normas que o legislativo vai estabelecer uma norma específica e depois ele vai atualizando lá. Não vai mais ficar passando pela Câmara. Você conhece bem essa operação, né, Sim. João? Não vai ficar passando pela Câmara. O IPVA, eu já falei aqui, né? A base de cálculo. Desculpa, as embarcações aeronaves vão entrar. E a tributação sobre os automóveis vai ser progressiva, considerando principalmente o preço e o impacto ambiental que aquele veículo pode causar. Muitos empreendedores aqui, eu acho que muito do público de vocês e meus clientes também, são do Simples Nacional, né? Então, o regime do Simples, do lucro presumido, do lucro real, é para continuar existindo normalmente. Mas o Simples ele vai sofrer um impacto, vai ter uma mudança de regra ali para ele, que é a seguinte, ó, o ICMS e o ISS estão lá, né? Você tem uma alíquota unificada, o meu Simples é 10%. Você vai ver que uma fatia ali, 1, 2, 0,5, uma parte é ICMS e outra parte é ISS. Como assim também é PIS, COFINS, RPJ, CCLE, né? Então, quem for optante do Simples Nacional, ele vai poder fazer uma escolha. Ele vai poder manter, como é hoje, com o ICMS, ISS, IBS e CBS dentro do Simples, ou ele vai poder apurar fora. Se ele manter dentro, se ele mantiver isso, né, o Simples será não cumulativo, como é hoje. Você não toma crédito no Simples. Você fatura, paga uma alíquota única ali em cima, tá? Agora, se você apurar fora o IBS, você vai poder escolher. No regime atual, você não escolhe. Se você atinge o faturamento, é que você é obrigado aí. Se você fica abaixo, só tem né, não tem escolha, é o que tá. Agora, se você escolher fazer isso fora, né, do Simples, aí você vai poder tomar o crédito do IBS e CBS da tua entrada.
Então, o que acontece? O contribuinte vai ter que sentar com os advogados, contadores e fazer conta, simular a operação. Ah, meu escritório de advocacia, por exemplo, eu recolho imposto sobre serviço, né? Esse do Simples Nacional, meu ICMS está zerado e ISS está lá a minha alíquota. Agora, se eu tenho, por exemplo, um custo muito alto com software jurídico, né, contabilidade, enfim, uma série de fornecedores que me dão muito crédito, vale a pena eu retirar ela da base do Simples. Eu vou ter que simular, para ver o que vai valer a pena ou não, tá? Ô, doutor, assim, eu, sinceramente, eu fiquei, até, pô, eu acho que eu e o Felipe ficamos muito tempo em silêncio durante esse episódio, muito mais do que a gente tá acostumado a ficar, né, Felipe? Eu, principalmente, que eu falo pra caralho. Porque, de verdade, o assunto é denso, mas é interessante. A gente vai começando a entender, né? Agora, na tua opinião, né? Assim, vamos esquecer que... Esquece o teu título acadêmico de doutor e tal. Esquece esse... Doutorado não. Não, de advogado, né? Não tens doutorado. Tu tem, mas tu tem mestrado, né? Ou tu vai fazer, tá Eu fazendo? fiz um mestrado profissional, né? Isso não considera mestrado acadêmico. Né? Tá, mas enfim. LLM. Mas whatever, né? O ponto é assim, esquece que você é um advogado, tal. Pensa assim, dá uma opinião enquanto cidadão, tá ligado? Tu realmente acha que isso aí vai se concretizar dentro desse cronograma, conhecendo o nosso país? Depende. Depende. Porque, cara, assim, ó, a gente, eu particularmente tenho envolvimento, eu conheço muito da política, né? E olhando pro nosso momento atual, né? E por tudo que a gente passou nos últimos anos, a gente esquece muitos fatos, né? Eu vou dar um exemplo concreto e real do que eu quero dizer. Instituiu-se o Bolsa Família lá nos idos de 2004, por ali, 2002, não vou lembrar, com um X percentual e tal, enfim. É uma forma de distribuição de renda que muita gente de direita critica, mas que na verdade ela tem um viés econômico até liberal, de distribuição de renda para fomento de mercado. O dinheiro sai daqui do centro, vai lá para aquele cara que precisa e aquele cara gasta no comércio do bairro. Então, teoricamente, não é tão ruim assim. Veio a pandemia, criou-se um auxílio emergencial de R$ 600, se eu não me engano, né? Triplicou o valor do Bolsa Família na época. E isso se manteve, né? Isso se manteve até hoje, acho que agora aumentou consideravelmente o valor. Bom, enfim, onde que eu quero chegar? E, cara, a quantidade de regras que foi mudando no andar da carruagem dentro do planejamento. Tipo assim, o plano quando começou, eu me lembro, era tipo assim, cara, vamos ajudar essas famílias para que elas saiam desse nível de miserabilidade. E o que aconteceu foi que cada vez mais família entrou no Bolsa Família. Essa é a verdade. Orgulha-se de famílias maiores, quando na verdade não. Esse programa é um programa que existe para que a pessoa use no caso emergencial e diminua. Enfim, onde que eu quero chegar? Esse tipo de planejamento de médio e longo prazo no Brasil costuma dar errado em tudo que é tipo de situação, né? Tipo, infraestrutura, BR-470, a gente estava lutando por duplicação há 20 anos, sabe? Estamos aqui na frente, pô, uma das rodovias que mais escoa frango no mundo. Se não é a que mais escoa frango e porco no mundo, é uma das que mais escoa frango e porco no mundo. A gente alimenta a China, alimenta a Coreia, alimenta, né, Coreia do Sul, né, porque é do norte, mas enfim. O ponto cara, isso é um negócio complexo, intrincado, num congresso que é uma bomba relógio, ninguém sabe para onde vai, com um governo que tem dificuldade com apoio popular, vamos ser honestos, é uma coisa que a gente, pelo menos aqui na nossa região, a gente percebe isso. Não dá, isso aqui foi passado lá, a emenda, beleza, mas essa regulamentação aqui, porra, politicamente falando, é complexo, né, cara? É um negócio difícil, né? Concordo contigo, é muito complexo, muito, muito mesmo, porque há vários interesses. Imagina que quando você lança uma pauta para discutir uma alíquota específica, você tem vozes de todos os lados. Você tem interesse, é um jogo de interesses aí muito forte, muito, muito amplo. Você vê uma discussão que está acontecendo agora recentemente sobre a remuneração da folha de pagamento. Isso que nós estamos falando só da folha de pagamentos, né? Aqui nós estamos falando sobre consumo, herança, doação, propriedade territorial urbana, propriedade de veículos, né? É complexo. Agora, João, quando a Constituição foi promulgada, que eu já falei do imposto sobre grandes fortunas, está lá, você pode ir lá olhar lá no artigo, vai estar lá escrito: poderá instituir imposto sobre grandes fortunas. Até hoje não foi instituído. Então não quer dizer que a falta de regulamentação, em parte, vai impedir que um ponto ou outro desse avance, né? E outra... ter consciência do todo é uma maneira de se prevenir dos pontuais, alterações pontuais. E assim, ó, essa emenda constitucional aprovada, ela deu 90 dias para que o
governo federal, né, A União. União, nesse caso o governo. Que o governo, faz parte da O política, governo. né? Que Não o gover- Estado brasileiro, o o governo. governo apresente uma reforma tributária para a tributação da renda e uma reforma tributária para a tributação da folha, que não foi objeto disso, não. Vou dar um exemplo. Se fala muito sobre a tributação dos dividendos, né? O que é o dividendo? É o retorno do investimento do sócio. É uma parcela do lucro da empresa. Lucro é o que a empresa dá, dividendo é o que é distribuído ao sócio, né? Uhum. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo É o lucro no bolso do onde, sócio. onde o dividendo não é tributado. Aí, só nessa minha frase aqui vai ter 50 vozes que vão dizer que eu estou errado, porque a empresa é que paga, você tem uma tributação de 43% só de imposto de renda, 43, 46, vai variar de acordo com o regime de lucro real, enfim, que é escolhido, né? Se tem prejuízo, tem também com miscelânea também, apuração do lucro real. Mas vai, em média, 46% de tributação. Então eu paguei lá, eu tô tirando limpo aqui. Porque Estados Unidos tributa 20%, tô chutando. Tributa 20% do dividendo. Mas na tributação da renda lá da empresa é 15, é 10, é 18. Então, se eu unir a tributação do dividendo com a tributação da empresa, eu vou chegar aos 46 que a gente tá aqui. Então, essa é uma discussão. E outra, não é que o Brasil não tributa. Ele tem instituído o tributo sobre dividendo, ele está isento. Tem uma lei ordinária isentando o pagamento. Eu sinceramente acho que esse tipo de coisa, partindo do viés político, né? Eu acho que todos os deputados devem ter algum tipo de distribuição de dividendos. Não, mas tem João, Tem. mas você tem que entender uma coisa que é assim, ó. Isso é uma coisa que precisa acontecer. A reforma tem que acontecer. Do ponto de vista de simplificação fiscal, porque existe um custo explícito e implícito aqui, tá? Realmente o nosso sistema ele é extremamente complexo, tá? E ele precisa ser simplificado, isso é fato. Existe aqui uma alíquota de referência que o Senado vai bolar na promessa de não haver um aumento de carga tributária. Isso é uma promessa. Mas também não vi nessa emenda constitucional obrigatoriedade de seguir essa alíquota de referência. Eles vão fazer umas contas lá relacionadas ao PIB, quanto cada tributo representava no PIB, para manter a mesma arrecadação. Mas eu não vi nada de concreto que diga assim, que o Estado depois, no município, não vai poder regulamentar uma alíquota muito acima daquilo ali que está na referência. Porque se fosse uma alíquota obrigatória, o nome dela não seria referência, concorda comigo? Sim. Então, já começa por aí, né? E assim, ó, João e Felipe, o que a gente tem que pensar? Quando a gente tem uma porta escancarada de dinheiro jorrando, a gente tem que abastecer, né, essa sala na mesma potência, senão a Claro. gente começa a se prejudicar. Então, você perguntou minha opinião pessoal, né? Nós vamos ter, sim, um aumento de carga tributária, principalmente para alguns setores que estão desonerados. Alguns setores da economia hoje pagam menos imposto que outros. Isso é fato. Se é justo, se é injusto, é outra discussão, tá? Mas isso é fato. Então, se houver uma recomposição de base de tributação igualitária, o mais perto possível, a tal da neutralidade que eu falei, né? Se isso de fato acontecer, para aquele setor da economia vai ter um impacto de aumento de carga. Para outro vai ser reduzido. Então, por exemplo, se estima que o segmento de serviço aqui vai ter uma majoração, enquanto a indústria vai ter reduzida. Mas aí eu te pergunto, se meus honorários, que hoje são tributados, sei lá, 15%, passarem a ser tributados em 30%, e eu devolvo para uma indústria, quem vai pagar a conta do ônus financeiro? É a indústria. Eu vou repassar o preço, não vou? Não é o que você vai fazer também aqui? Você vai fazer nos seus negócios também? Claro, no fim é o cliente final. Então, o que aconteceu? Existe- eu sempre Encareceu lá. ouvi, assim, de uma maneira direta, assim, eu sempre ouvi que os países envolvidos costumam taxar mais a renda e menos o consumo. E isso seria melhor do que taxar o consumo mais do que a renda. Tu concorda com essa visão? Sim, via de regra, sim. Porque Por se exemplo, vou dar um fomenta exemplo mais. concreto. Assim, eu tenho um primo meu, não é primo, mas eu chamo de primo. Ele é primo, meu primo. Mora na Alemanha. Na época que eu tava lá, acho que ele ganhava 2.600 euros e sobrava líquido para ele 1.900. Então ele pagava tipo 700 euros de imposto de renda sobre o salário dele para o governo. Em compensação, quando ele chegava para comprar um desodorante no mercado, era tipo, sei lá, 1,50 de euro. Sim. Um desodorante que aqui a gente paga
sem conversão, né? Vamos falar que o cara que ganha 2.600 aqui no Brasil, beleza, ele vai ganhar, sei lá, 2.300, que o imposto ali é menor, né? Mas ele chega no mercado, ele vai pagar 20 no desodorante. É que você tem que olhar outra coisa também. Ele tá na Alemanha, né? Né? Tem retorno, né? Não teria problema nenhum em entregar 50% da minha remuneração se eu tivesse transporte público de qualidade, saúde de qualidade, segurança padrão. Não, Isso é claro. e outra Não, coisa. mas aonde que eu queria chegar, assim, a relação nem fala da qualidade do serviço público. Não todo ponto, concordo. Tem essa visão também. As sociais-democracias que deram certo no mundo deram certo por conta de serem pequenas regiões, monarquias, muitas vezes, que conseguem sustentar um serviço público de qualidade, né? Porque esse sistema realmente ele é falho em vários quesitos. Mas enfim, não é esse o ponto. O ponto é, minha visão, a relação financeira mesmo, né? Considera um brasileiro que ganha R$ 2.600 de imposto de renda, ele muitas vezes vai ser até isento de imposto de renda, né? Sim. Nesse caso, acho que ele é isento, 2.600. Eu não lembro agora, mas subiu nessa virada do ano. Não paga nada de imposto de renda, porém, quando ele vai no mercado, ele paga R$ 20 num desodorante Sim. decente. E lá, a lógica dele, assim, ele ganha 700 pila menos no salário, sem conversão, vamos falar, né? 2.600 euros, ele ganha 1.900. Mas ele chega no mercado, ele vai pagar 1,50 num desodorante, vai pagar muito mais barato nos produtos, né? Porque o imposto já foi para a renda dele, no caso. Sim, mas concordo contigo. E outra coisa que também precisamos observar é o seguinte: o que o país quer incentivar? Então, o Brasil é uma terra de oportunidade, a gente sabe disso. Então, o que a gente tem que fazer? Atrair investidor. Por isso que aqui, isso é verdade, senso comum, que não se tributa dividendo. Porque o cara tem que trazer o dinheiro para cá, investir, gerar riqueza e poder tirar o dinheiro com o menor ônus possível. O que ele deixa aqui? A riqueza da produção. Essa é a tese. Eu tenho uma visão de que o dividendo realmente, eu sou um leigo, né? Essa é a tese. Tese de empresário super interessado no assunto. Sim. Taxar dividendo para mim é uma puta na sacanagem. Agora, olha o que está acontecendo com a França. Eles criaram a tributação de grande fortuna lá. Eu lembro até aquele ator francês, o Gerard Depardieu, não sei se você pronuncia essa, é que ele mudou a nacionalidade dele para a Rússia. Sim. Então, assim, existe também um fato que assim, você não pode matar. O David estudou na França, sabia? Você não Fez estágio, né? Eu fiz um curso lá. E ainda quer dizer que não sabe pronunciar o nome do cara. Assim, ó, você não pode no interesse de colher os ovos, você não pode matar a galinha. Foi o que aconteceu na Argentina, por exemplo. Na Argentina eles taxaram ali o família Kirchner, era o Nestor, na verdade. Não era o Nestor, era esse último agora. Então, E tiraram uma grana fodida de lá porque os caras... Então, isso tem que pensar, você tem que fazer isso de uma forma inteligente, porque você tem que incentivar. A grande maioria dos bilionários, na verdade, já estão em paraísos fiscais, né? Vamos ser honestos. Sim, mas ele ainda tem propriedade ali no país de origem dele, tem laço, aquela propriedade gera riqueza, ele ainda investe, ele tem vínculo. E quando você rompe totalmente os vínculos, aí você tira tudo fora, não sobra nada. Eu conheço, o Flávio Augusto, por exemplo, fala no Instagram, uma vez ou outra, que ele se muda para o país analisando a questão tributária, porque ele paga imposto no país que ele está residindo, né? Sim. Se ele vai... Hoje existem planejamentos tributários, assim, a nível internacional, que você consegue, de fato, uma certa economia, mas você vira um forasteiro, né? Muitas empresas americanas têm sede fiscal, administrativa em Irlanda, por exemplo, né? Você pega os grandes, Facebook, o Zuckerberg, assim, né? Só que ele não pode voltar com a riqueza para os Estados Unidos, porque senão ele vai ser sobretaxado. É muito legal ser americano, né? Terra da liberdade, você tem acesso, mas você vai ver lá, você quer pagar o imposto americano? Eu não quero. Vai ver quanto é que é lá. É caríssimo. Se você vira cidadão americano, você vai ver quanto é que você vai ganhar lá. Quanto é que você vai ter que pagar lá de tributo. É alto. Mas, claro, olha a indústria bélica que ele sustenta, Forças Armadas. Então, assim, são formas de ver, são visões diferentes de mundo que a gente precisa entender. Por isso que a gente fala que no Brasil aqui tem que ser um pouco diferente, porque nós somos, historicamente, uma terra a ser explorada, né? É isso que acontece aqui. E eu falo isso no bom sentido da frase, né? Que é tal da terra de oportunidades. Então nós temos que viabilizar as oportunidades. Quando a gente favorece importações, nós estamos prejudicando a nossa indústria. Nossa indústria foi muito prejudicada na década de 80, década de 90. Tanto que nós nos tornamos um país essencialmente agrícola e de construção civil, né? Então, hoje eu acompanho... Se tirar a agricultura e a construção civil do Brasil, vai sobrar o quê? Eu acompanho de perto a atividade agrícola. Todo dia eu olho o preço da soja.
Procurei, porque eu gostei, eu Quanto achei é que tá legal. hoje? Tu lembra? 130 e pouco? Tá bem baixo de R$ 100, o pessoal tá estimando isso aí, tá? É. Então, o que que eu aprendi sobre todo o ciclo de plantio e colheita e de negociação, de trade disso aí, seja aqui dentro ou lá fora, né? Nós estamos falando de aproximadamente 30% do PIB. Então, o que que a gente tem que fazer? Se tiver que ter um favorecimento, um regime especial ou alguma espécie de privilégio, qual é o setor que nos diferencia hoje? Agro. É isso que a gente tem que começar a ver, Uhum. né? Tem que começar a Mas tem ver. que haver um fortalecimento da indústria também, né, doutor? Claro, porque assim, ó, a indústria A gente é historicamente... muito refém da indústria internacional, isso é um perigo. Nós temos um grande problema, principalmente aqui na nossa região, né, no têxtil, né? Nós sofremos muito na mão do asiático, né? Uhum. Seja para importação de fio, de produto acabado, agora há pouco tempo. Existem grandes indústrias sendo implantadas no Brasil de fio, por exemplo. Fio era um negócio que a gente comprava de fora, um monte. Uhum. A gente entrevistou o Júlio da Guabi Fios aqui, Uhum. e ele mesmo comentou que fio nacional tem uma porrada já. É que internacionalmente, tá acontecendo, eu tenho um cliente que é asiático e ele tem negócios Índia, Singapura, Coreia, Japão e tal, e parceiros, sócios, né, todo o Oriente, né, praticamente. E estava em São Paulo, que nós temos uma unidade lá em São Paulo, estava lá semana passada, conversando com ele, e ele falou, deixou muito claro, ele falou, olha, está acontecendo um movimento de decretação de independência do mercado chinês. E isso é o mundo todo. Então você vai para a ilha de Macau, você vê lá estrangeiro, alemão, inglês, americano e tal, na cidade, andando, porque você não via turista. Você vê um cara de gravata, de terno, andando lá para fazer negócio lá. Assim, em Singapura, por exemplo, tá estourando. Ele falou, cara, tá um fenômeno lá. Vietnã, né? É Vietnã, por incrível que pareça. Tá? Então, muitas operações estão migrando Índia fortemente e o Brasil está tentando repatriar, né? Algumas indústrias que nós perdemos aqui. Eu lembro, Uhum. quando eu era criança, havia muita propaganda de indústria de brinquedo, da Estrela, né? Aham. Cotiplá, tal, etc. E várias outras, né? A gente nunca mais viu isso aí. Dificilmente você vê hoje importado, É. né? Então, nossa indústria de brinquedos perdeu isso. Isso foi por uma abertura de A mercado gente tem perfeita. cases locais aqui, por exemplo, a Calecita. A gente queria trazer o pessoal da Calecita aqui, que é de Pomerode, né? Nós temos muita coisa fora da curva aqui. Eu advogo com uma empresa que produz curativos, que é uma das maiores do Brasil, e está aqui. Produção de curativo aqui, uma empresa familiar, né, de 30 e poucos anos, formada aqui em Blumenau, e que produz, olha, acho que melhores esparadrapo. Industrializa para outras marcas e tal, e está aqui. Vamos trazer eles aí. É fantástica a operação deles, né? E qual é a dificuldade disso tudo? Porque na época da Covid, da pandemia, o governo liberou a importação de diversos produtos para tratamentos hospitalares. Uhum. E não consultou, por exemplo, se a indústria nacional tinha ou não tinha estoque. Então, nós tínhamos, em alguns casos, indústrias abastecidas, com muito estoque, que foram prejudicadas pela entrada de um produto, né? Muitos deles vindo da Ásia, com uma qualidade menor, um controle sanitário praticamente inexistente ou nulo, e gerou impacto para as empresas aqui no Brasil. Eu tive em Minas Gerais, numa empresa que é parceira, né, dessa que eu comentei antes, e eles lá também em Minas Gerais estavam sofrendo o mesmo impacto, porque você tinha um imposto, os impostos que incidem sobre o desembaraço aduaneiro, sobre a importação, eles têm uma finalidade de equalizar o custo fiscal interno. Então cobra o imposto de importação, PIS de importação, COFINS de importação, ICMS de importação, para que a carga tributária do desembaraço seja equivalente à carga tributária interna aqui. Né? Então, quando você tira um tributo desse, você está favorecendo o produto importado. E o governo federal, aí na pandemia, criou o que a gente chama de ex-tarifário, que é excluir o imposto de importação, né? Ou reduzir a alíquota dele, zerar ou deixar muito abaixo. E não ficou competitivo. Não ficou deu favorecimento ao produto externo. Enquanto muitas indústrias, essas duas pelo menos que eu conheço, que são de segmento de saúde, estavam abastecidas aqui. E estavam com estoque alto e permaneceram assim. E esse benefício durou até setembro, meados de setembro do ano passado. Caramba. Nós tivemos que fazer um movimento junto à Associação de Indústrias Médicas, trocou o governo. Então, assim, acabou. A justificativa era porque por conta da OCDE e tal, e por acordos com a OMS, eu teria que tirar para favorecer a circulação desses insumos. Aí acabou a pandemia, foi decretado o fim, né, por lei, né, o fim da pandemia, o decreto presidencial, e o benefício se manteve. Claro, algumas importadoras se beneficiaram, distribuidores, quem não produz, quem não fabrica, Uhum. né? E sim,
Quero deixar claro, nada contra, cada um ganha seu pão, se defende, são atividades importantes também, tem muitos produtos que não tem aqui, mas a gente, afinal de contas, tem que favorecer e valorizar o que é nosso, né? É isso que gera Interno. emprego aqui, que gera renda também. E não só por isso, também gera a nossa independência, né? De poder desenvolver indústrias fortes para nos atender nesses momentos nessas Sim. demandas importantes. E veja, por um lápis, vou pensar Vamos que lá, fosse se a um China não quisesse mandar máscara, nós tava ferrado. lápis. É isso, Uhum. né? Independente, É. né? E sabe que acontece muito isso, o direito tributário, ele é uma ferramenta muito interessante, bem usado, para controle e para regulação da economia. Eu lembro de um caso histórico de arroz, né, que uma época atrás, o preço da saca do arroz estava muito baixa e tal, e não tinha nenhum benefício fiscal em cima dessa produção, claro que já é da cesta básica, né? E aí tem o ICMS, mas assim, para as empresas, para os segmentos, haviam vários benefícios e para eles não. E parece que foi prestada informação, foi um relatório, de que a produção do arroz naquele ano seria baixíssima, né? Qual que era a ideia? Subiu o preço da saca do arroz interno. O que o governo federal fez? Favoreceu a importação do arroz do Uruguai e da Argentina, que acabou sendo um tiro no pé para o produtor rural brasileiro. Então, o sistema ele é muito complexo para a gente tomar uma decisão simples. Então, quando a gente deu essa volta para concluir, quando você fala para mim, você acha que vai acontecer? Fala, olha, é muito mais provável que aconteça o encaminhamento dessa reforma tributária do que qualquer outra matéria legislativa que eu tenha acompanhado. Por exemplo, sobre regulação de armas aqui no Brasil, né? É muito mais provável que isso aqui tenha um andamento, um encaminhamento, porque há interesses aqui particulares, né, de determinados setores que vão convergir e vão ter o duelo, vai haver esse duelo, mas existe um interesse comum aqui que é a simplificação fiscal, né? E nós temos que ficar na esperança e na torcida de que isso não gere um aumento de custo, né, que não fique mais caro, que não fique mais oneroso. Há uma lógica, qualquer livro clássico de direito tributário vai falar isso. Há uma lógica de que quanto menor for o custo fiscal, mais apto à contribuição com os tributos o contribuinte está. E a gente viu isso no governo anterior. O que houve? Houve um aumento de arrecadação porque houve a diminuição de diversos tributos. E a arrecadação foi isso. Você pode pegar ali qualquer informação oficial que você vai ver isso, né? Foi noticiado na época e tal. Isso é uma lógica. Por quê? Porque fica mais fácil de você pagar. E quando você faz isso, você paga de forma paga tranquilo, né? Agora, quando você coloca lá... Não, isso aqui beleza, né? não, isso aqui eu Tipo pago, assim, faz né? Isso parte, aqui eu pago. né? O cara prefere atuar regularizado do que irregular, né? Claro, porque veja, E aí tu consegue comprar com mais facilidade, financiar. primeiro com que facilidade. hoje, qualquer manobra que você faça com o intuito de fraude, simulação ou dolo, automaticamente, além de gerar para você a obrigação de ter que pagar essa diferença do tributo corrigido, gera para você uma multa que pode chegar a 100% do valor do tributo. Então tem o tributo, mais 100% dele a título de multa, mais a correção, certo? Além disso, você pode incorrer, né, caracterizar crime contra a ordem tributária, que é uma pena de 2 a 5 anos. Uma pena do artigo 1º lá. Tem penas mais leves também. Mas vai 2 a 5 anos. Se você faz isso por um longo período, você tem o que a gente chama de concurso de crime. Você vai somando a pena, né? Então, pode daqui a pouco dar uma pena privativa de liberdade, um semiaberto, algo nesse sentido. Então, vira ação penal, né? E o nosso ofício, como eu falei antes, ele é muito capacitado, está muito evoluído, bastante equipado, né? A inteligência artificial veio ajudar a coleta de dados e a análise disso. Não pensem vocês que é o poder público. A máquina mais potente do Estado é a arrecadação. É isso que a gente não pode ignorar. Onde o administrador, o gestor público vai investir? Onde ele gasta ou onde ele arrecada? Arrecada, né? Óbvio, não é assim? Estão de olho, É galera. uma máquina potente. E o Fiquem compartilhamento... ligados. Não, assim, a gente tem conversado com bastante clientes e parceiros, a gente fala, olha, e essa operação que você tem montado aqui é uma operação que está defasada faz 10 anos. Isso aqui é só uma questão de tempo para te pegarem. E a gente ajuda a trazer para um status de legalidade, porque há uma dificuldade também do início de empreender, que tem tudo a ver aqui com o cash, né? Assim, poxa, o empreendedor aqui, ele não conhece a maioria desses tributos aqui que a gente falou. Que dirá acompanhar essa movimentação de alteração da reforma. Eu tenho alguns que têm total interesse de acompanhar, mas não tem recurso para isso, não tem verba.
né? Ou não tem disciplina para procurar, porque a informação tá aí, né? Então não tem auxílio e não conheci nenhum negócio até hoje, ao longo da minha caminhada, que começou 100%. O cara começou lá, tenho 200 mil no bolso, eu vou integralizar 200 mil capital social, porque esses 200 mil vão me dar um fôlego de 6 meses, até lá eu já vou chegar no meu ponto de equilíbrio, e o negócio até já teve empresa que começou lá com 100, 200 mil, mas não chegou no ponto de equilíbrio em 6 meses, não. Né? Demorou muito mais, empréstimo, se financia, declara o tributo, não paga, depois vai lá faz um parcelamento e assim vai se virando, Sim. até chegar no ponto. Né? E o que a gente faz é tentar ajudar nisso, falar, olha, Esclarecer. por esse caminho aqui você vai e monta o planejamento para ele, né? Aqui você vai, depois você volta, não tira dividendo, não tira lucro, né? Espera, reinveste, faz essa desde o início, né, do investimento até a parte onde ele está querendo, olha, agora eu já tenho dinheiro suficiente, dividendos, quero organizar a minha sucessão, tenho filhos. Ou ele tá doente, falido. Tá doente e falido. E aí precisa de proteção. Senhoras e senhores, esquecemos até dos nossos patrocinadores. Agradecer a Arte Pro Comunicação Visual, Formento Playgrounds, SSA Materiais Elétricos, W1 Capital, Ótica Varela, Itamandaré Select Cars de Balneário. Tá aí, ó. Nossos apoiadores Madrugadão Lanche, Sebrae Santa Catarina, Jovem Pan FM 88.7, Blumenau e Restaurante Churrascaria Dona Ana. David Kistemacher, cara. Que aula, velho. Porra, eu aprendi bastante, Fiz umas cara. anotações aqui, vou depois dar uma mergulhada mais fundo. E cara, a gente se percebe muito refém com esse assunto, assim, né? Tipo, dá uma sensaçãozinha de impotência, assim, né? Tipo, mas ao mesmo tempo a gente também abre os olhos para a importância de entender sobre o assunto e o quanto ele afeta na nossa vida, para que a gente possa se prevenir, como tu bem colocou agora no final, principalmente. Quero te agradecer, te parabenizar pela tua trajetória. Espero que tenha gostado da experiência e, claro, fica à vontade de fazer mais algum comentário que tu achar importante aí. Não, eu que agradeço. Foi muito enriquecedor poder falar, porque toda vez que a gente exercita uma ideia, um conhecimento, outras ideias vêm. Então, só desse bate-papo aqui, já vi diversas situações aqui que eu preciso me aprofundar ou olhar de uma outra forma, né? Legal. E quero dizer, assim, que eu estou à disposição de vocês, do Empreenda, para a gente continuar divulgando, porque isso é uma coisa, é uma realidade, está posta isso aqui. A emenda constitucional já foi aprovada, o texto constitucional já foi alterado, agora tem aquele, caminho da regulamentação. E isso é algo que mostra uma ruptura de paradigma que nós vamos ter que caminhar com isso. Né? Como você falou, tá aí. Tem que fazer. Né? E eu fico à disposição aqui para a gente conversar um pouco mais. Com certeza haverão novas oportunidades. A minha ideia aqui era ser um pouco mais, passar assim um linear, né? Sem aprofundar, mas depois a gente pode algum dia falar especificamente sobre consumo, especificamente sobre PTU, sobre PVA, trazer alguns casos aqui específicos, um evento, alguma coisa assim. Com certeza vai ter espaço, David. Até para mais, para outras ideias empreendedoras que eu sei que também tu empreende em outras áreas, mas nem deu tempo de falar A hoje. gente nem falou disso, né? Valeu, cara. Obrigado. Muito obrigado. Eu sou o JP Taumaturgo. Eu sou o Felipe Rangel. Você que está no canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações. No Spotify também deixe seu like e, claro, no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Valeu, galera! Valeu!